e ao Psyll, onde você anunciou, o Sérgio também anunciou, falamos aqui do ex-vereador Psyll, que ele foi citado recentemente. Primeiramente, Psyll, bem-vindo na 104, boa tarde. A casa é sua, tá? Boa tarde, eu estou me sentindo privilegiado aí para convocar um jornalista caro para uma entrevista comigo. Você vê. Ele veio só porque era você que estava aqui no estúdio. Tá? Então é caro, eu já estou privilegiado. Que legal. Psyll, a casa é sua, sinta-se à vontade. E você foi citado, para começar, na última semana tivemos aqui a participação do vereador Newton Fernandes. Ele estava ao lado do tio Carlinhos e do Cristiano Tavares. Durante uma entrevista, um questionamento seu, e ele acabou respondendo que, na verdade, eles acabaram gastando, eles estiveram em Brasília recentemente, e eles gastaram aí em torno de R$5.000 para uma viagem, onde conquistaram em torno de 1.200.000 para Santa Cruz do Rio Pardo. Daí, na resposta, o Niltinho deixou bem claro: olha, estivemos lá sim, ficamos no hotel simples, comemos de uma comida simples também, sempre que comemos aqui em Santa Cruz do Pardo, ou seja, não teve regalia nenhuma, né? Não teve luxo nenhum em relação à viagem deles. Ele deixou bem claro, só que durante essa resposta à sua pessoa, ele disse assim: olha, eu não comi nenhum bife de R$250. Quando ele falou isso, eu tinha certeza que você iria entender da maneira que entendeu. Só que eu deixei o tempo passar e, obviamente, você acabou pedindo direito de resposta aqui na 104 FM, porque foi citado várias vezes. E tão logo naquela tarde você encontrou com o vereador Niltinho na Câmara de Vereadores, fez um vídeo, esse vídeo viralizou na internet e tudo isso terminou num boletim de ocorrência de calúnia e ameaça junto à Polícia Civil de Santa Cruz. Hoje você é o nosso convidado. Em relação a tudo isso, o que você tem para falar, Psyll? Em primeiro lugar, quero confessar uma coisa. Na verdade, eu não estou muito preocupado com esse direito de resposta, não. Eu queria mais participar aqui com vocês. Sim. E trazer a novidade que depois você fala, né? Sim. Que era mais o meu objetivo, porque isso aí para mim já é um caso ultrapassadíssimo, né? E o que acontece? Vamos lá. É igual você falou, quando eles estavam aqui, o Sérgio acho que não estava nesse dia? Não estava. Então, o que aconteceu? Eu mandei 2 mensagens. Uma falando o seguinte, nesse caso o Sérgio vai me dar razão. Eu falei o seguinte, que o ideal é você não falar conquistamos, igual o próprio Dário falou agora, eles disseram que conquistaram 1.200.000. O que eu falei é o seguinte, eu acho temerário, foi a palavra que eu usei, você anunciar que conquistou 1.200.000, sendo que você só fez o pedido. Na verdade, essa conquista só vai ser quando o dinheiro estiver na conta. E outro comentário que eu fiz, que também você sabe disso, é que é o seguinte, não está entre as prerrogativas do vereador ir buscar verba. Isso não é prerrogativa de vereador, isso é prerrogativa de prefeito e secretário. Tanto, fiz o comentário também, que na minha época, lá em 2009... Psyll, eu quero só ler a mensagem que você mandou naquele dia, recuperamos aqui. Tá. No dia 25, o Psyll mandou a seguinte mensagem: boa tarde, Dário e toda a bancada. Você está certo, Dário. Buscar verbas não está entre as funções dos vereadores. Esta função é do executivo, prefeito e secretários. Na minha época de vereador, este tipo de viagem não era possível. Inclusive, uma vez eu estive em São Paulo para pedir uma verba para o deputado Pedro Tobias, e o assessor do prefeito da época fez uma denúncia e me deu um certo trabalhão. A questão não é que os entendimentos estão mudando com o passar dos anos. Não se é possível 2 argumentações, você disse naquele dia. Mas eu vi o vídeo dos 3 vereadores dizendo que trouxeram R$1.200.000. Mas eu acho temerário este tipo de afirmação no ato da captação do recurso, visto que muitas vezes este dinheiro não chega. Aí os vereadores ganham politicamente sem que o recurso chegue ao município. Não estou dizendo que é premeditado, mas muito comum acontecer isso. As 2 mensagens que você mandou no último dia 25, que deu toda essa confusão. Mas vocês que ouviram agora, tem alguma ofensa aí? Não, isso aqui não. Então, no que eu falei não tem ofensa nenhuma. Porque existem acho que 2 tipos de emendas, né? Tem a emenda impositiva, que é aquela que não tem jeito, ela vai encaminhar. E tem uma outra que tem seu trâmite, passar. Discricionária, né? Então, vai chegar num ponto, se ultrapassar o final do ano, alguma coisa, ela não vem, né? Sim. Mas se for impositiva, ela vai chegar. Foi impositiva, segundo os 3 responderam aqui. Então vai vir. Então, mas cadê o documento? É isso que eu digo. Eu não estava com essa informação na hora.
Então, eu só falei o seguinte, a gente tem que conversar em cima. Se tivesse um documento aqui, ó, documento aqui, uma emenda impositiva, vai chegar, né? Então, igual ele falou também, nós fizemos uma viagem barata, tal, mas, Sérgio, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você que é mais novo, acho que não vai saber responder, mas, ó, nesse tempo todo, depois daquela viagem de 2009, quantas viagens foram feitas por vereadores? Inúmeras, não é? Bastante. Inúmeras. Foram. Quantas viagens, quantas pessoas pegaram as despesas de viagem e foram lá ver pedágio, ver detalhe de nota fiscal, ninguém fez isso. E comigo fizeram. É que no teu caso houve uma denúncia na época, né? Então, no meu caso foi o adversário político, que era o Rui Reis na época. Sim, que ano foi isso? Sim. Isso aí foi em 2009, exatamente dia 4 de 2009. E o que acontece? Era o Jorge Araújo, porque é o seguinte, eles não eram nem inimigo meu, porque eu tinha acabado de chegar. Eles eram inimigo do Mira, e eu era peixe do Mira. Exatamente, né? Tinha sido secretário. Tinha sido secretário, fui. E outra, eu tive 1.100 votos na época. Eu cheguei poderoso na Câmara. Daí eles falaram, não, vamos derrubar esse cara. E foi aí. Agora, você mesmo lembrou uma coisa na entrevista que eu não lembrava. Nem dá para falar que foi gasto esse dinheiro, porque eu devolvi. Nem dá para falar. Sim. Tipo, bife. Eu comi esse bife, mas devolvi o dinheiro. E o bife assim, não era 250. Porque na época, 180, alguma coisa assim. Não, foi R$82 de um filé parmegiana moda da casa e foi um suco de laranja de R$11. A nota completa ficou em R$103. Até... É que foram 13 anos atrás, aconteceu então, isso. Mas aí é o seguinte, eu não tô aplicando dinheiro. Para eu ver quanto que é, eu tenho que ir lá na hora, agora, no mesmo restaurante, ver quanto custa o mesmo. Na época, você vai lembrar disso, houve uma comissão processante, né? Então, mas por causa de uma coisa irrisória, que hoje é uma coisa... Mas chegou aí para plenário, eu não me lembro se era uma punição que eles iam aplicar a você ou a cassação do mandato. E no fim, os vereadores acabaram votando a favor do Psyu, para que ele não fosse punido ou cassado, né? Tá aqui, ó, e eu me lembro... fiscal e a data. E olha o horário, 00:44. Foi a única refeição que eu fiz nesse dia. Porque eu cheguei cedo lá, né? E fiquei o dia inteiro, na hora que eu saí, eu passei para comer. Entendi. E houve uma polêmica, eu me lembro do voto do Souza Neto, não sei se você lembra disso. Ele falou assim, foi uma briga grande, né? Execrado pela... foi o Leandro. Foi o Leandro que fez isso, né? Já foi execrado pela imprensa, pelas ruas, né? Já foi punido por isso. E deram um voto favorável. O Psyu não foi nem punido e nem cassado. Até porque a comissão que disse que você tinha que devolver. Não, na verdade, esse é um ponto que tem que esclarecer. Porque é o seguinte, quando começou, como que é? Eu ia com o meu dinheiro, pegava as notas, voltava... Ressarcia por causa do carro adaptado. Então, porque é isso que eu estou falando. Aí é onde eu quero chegar. Hoje, por exemplo, se eu fosse vereador e tivesse que ir numa viagem dessa, primeiro, ou eu levava o motorista, ou eu ia com o meu carro. Na época não tinha motorista, então, não tinha motorista. Mas tinha um carro, tinha um Polo, lembra? Isso. Daí, se eu quisesse ir, a despesa ia ficar muito maior, porque eu ia ter que levar mais uma pessoa, ou então eu ia ter que adaptar o carro. Agora, o que acontece? As pessoas não percebem que, queira ou não, agora aqui nós estamos todo mundo sentado igual. Na hora de levantar, eu estou numa cadeira de roda, eu não levanto. Eu tenho umas dificuldades que só quem está aqui que sabe. Por exemplo, hotel. Para eu achar hotel naquele dia lá, eu lembro... E outra, hoje... Era Santos, né? Santos. Só que eu só achei em São Vicente, um lugar que eu consegui entrar. Entendi. Então, para você ter uma ideia, já faz 15 anos isso, Sérgio. 15 anos da NEC vem falando um negócio desse. Então não tem quem aguente, tem quem aguente. Só uma curiosidade, que o fato do Psyu ser cadeirante mudou até a forma da Câmara Municipal das votações. Né? Antigamente era quem for contrário se levante. Sim. Agora é quem for contrário levante uma das mãos. É muito engraçado isso aí, porque daí o Serginho sem braço se candidatou, né? É verdade. Aí teve uma brincadeira. Eu falei, se ele ganhar, como é que faz? Se ele ganhar, fala assim, quem for a favor, pisca. Alguma coisa assim. E em cima disso, já que o Psyu é uma pessoa que aceita esse tipo de brincadeira, né? Ele sabe, eu não vou citar nomes, Psyu, porque eu não quero abrir o microfone para um direito de resposta tão... tipo assim, quando cita o nome de ex-político, enfim, no seu caso é diferente, você está vivendo a Câmara de Vereadores ali, mas na verdade eu lembro que teve uma votação na Câmara e teve uma discussão entre o Psyu e uma vereadora na oportunidade. Dado momento, Sérgio, eu estava prestando atenção nela, obviamente nela, né? Dado momento, ela disse, o senhor não é homem, levanta e vem aqui. Entendeu? E eu falei pro Psyu depois, falei, Psyu, olha que gafe, entendeu?
em cima dessas gafes, né, que tem, eu né? nem percebi isso. E teve normal ali naquela discussão, né? Enfim, naquela discussão, como essas brincadeiras que tem, o que o Psyu disse que teve, e você disse que teve que mudar realmente a questão da votação, e daí o Serginho foi candidato, né? Foi candidato. E teria que mudar tudo novamente, caso sendo eleito. Não tem como ele levantar um braço, ele não tem um braço. Então são os bastidores da política de Santa Cruz do Rio Pardo. Então, e o que eu tinha para falar sobre esse assunto, basicamente é isso. Eu até tinha esquecido, depois que o Sérgio falou, eu falei, é mesmo, né? Eu nem posso falar nada, porque eu não gastei o dinheiro, eu devolvi. E esse negócio da devolução foi o seguinte, quem falou para mim, quando começou essa coisa... Renan, eu estava no meu primeiro mês de mandato. Porque foi o seguinte, eu entrei em janeiro de 2009, janeiro é férias. Foi em fevereiro a viagem. Né? Daí era uma semana. Eu larguei o meu banho tosa, que se eu toso o cachorro eu ganho, se eu não toso eu não ganho. Larguei as minhas aulas de personal training, larguei meus treinamentos com os cachorros, larguei minha família, larguei tudo, fiquei uma semana fora. Nenhum dos 9 que eram na época aceitaram. E eu aceitei, eu fui. Porque eu queria ter informação de o que ia ser vereador, não sabia o que era. E larguei tudo e o ganho que eu teria aqui, ficando aqui em Santa Cruz, é muito maior do que eu gastei na viagem. Foi final de semana, se não me engano? Não, foi uma semana inteira. Uma semana inteira. Congresso de vereadores, né? Congresso de vereadores e prefeito de Santos de tanto a tanto de 2009 foi. Certo. Ou seja, faz 15 anos, Sérgio. Tá certo. Agora, você... Você acompanhou na época, a gente discutiu tudo. Sim. Dário, uma das pessoas que mais me conhece é o Sérgio, porque quantas vezes a gente brigou? Brigamos feio, e eu nunca, nem eu nem ele, a gente, igual eu sou. Ali eu falei tudo que eu tinha que falar, explodir, passou, se ele passasse, cumprimentasse, beleza. E foi por isso mesmo, sabe? Eu sou desse jeito, não vai mudar. Aí eu vou puxar a orelha do Psyu, e ele tem razão, ele já falou que é estourado, teve outros episódios na Câmara que é estourado, mas não precisava fazer isso com o Niltinho também. Eu acho que aí excedeu um pouco ali os ânimos, né? Então, mas deixa eu explicar qual que era o meu plano ali. Porque, igual o Dário falou uma coisa também que não foi. Ele falou que foi na mesma tarde, não foi no outro dia. Foi no outro dia, verdade. E o que eu fiz? A minha ideia era ver se ele tinha coragem para falar claramente o que ele quis dizer com um bife de R$250. Por quê? Porque, em primeiro lugar, que é mentira que não foi R$250. Né? Não foi. Então, e em segundo lugar, se ele tinha coragem de falar, não, você foi lá e fez isso. Porque se ele fizesse isso, ele ia ser processado. Então, o que era a ideia minha? Mas aí, a hora que ele correu, eu fiquei nervoso, daí entra aquele negócio. Eu fico cego. Estourou. Eu fico cego, eu não enxergo mais nada. E a hora que ele bateu a porta na minha cara, que ficou claro que todo mundo viu, eu dei uns tapas na porta. Assim, porque ele bateu a porta, eu fui abrir, ele, além de bater, ele ficou segurando a porta atrás. Eu não conseguia abrir. Daí eu dei 2, 3 tapas na porta e falei o que eu estava ali, que eu não... Falar pra você que eu nem vi o que eu falei. E sabe por que você extrapolou? Porque o Niltinho é um cara tão calmo. Né? A gente vê isso nas sessões da Câmara, né? Ele se emociona às vezes, alguns discursos, a gente sabe então, disso. Então, eu até não tenho nada, absolutamente nada contra ele. O problema é que é o seguinte, Dário, vocês vão de entender que são 15 anos. Então, 15 anos. E você a pergunta não foi nada demais. Sim, tá. Eu vou até falar sobre essa questão, e falei com o Juninho Souza, na segunda-feira ele participou aqui. O que eu entendi é simples, claro, a gente respeita muito você e é respeitado por você, então a gente debate ideias. Eu lembro que no passado, o vereador Juninho Souza, ele colocou o apelido no Diego de prefeito festeiro. Na oportunidade, o Diego não gostou. Obviamente, você via que ele não estava gostando nada, né? Mas ele tentava, assim, quando era questionado, quando o Juninho falava e com precisão, ele não gostava, mas tentava enrolar, só que ele não gostava, ele não admitia. Com o passar do tempo, conforme o Sérgio disse, ele foi admitindo, e acabou até usando esse marketing, o prefeito festeiro Itaim, certo? Passam-se os meses, o prefeito Diego dá o troco no Juninho. Do nada ali, sai uma discussão, ele vereador mentiroso, certo? Eu não estou falando quem está certo e quem está errado. É que o Juninho nitidamente agora não gostou. E ele tenta aqui na 104, tentou na última segunda-feira aqui. Não, eu gostei. Não estou bravo. Ele está bravo, normal. Por que eu estou falando isso? Na última ele botou no Diego de novo de prefeito Judas, né? Então, vai por aí. Mas o que pegou foi prefeito festeiro. Né? Esse daí pegou mesmo. E está pegando o vereador mentiroso. Normal. Um bateu, o outro passou um pouco, bateu, né? Já quem bate tem direito a apanhar também, né? Por que eu estou falando isso? Quando o Niltinho, ele cita assim,
Eu entendi. A hora que ele falou bife R$250, eu fiquei quietinho. Todo mundo viu que era para mim. Eu tinha certeza que ia dar uma repercussão da maneira que deu. Mas você provou toda a sua inocência ali, enfim. Então quando você provou a inocência, não está na hora de parar? Então, mas por que você fica bravo em relação a isso? É a mesma coisa. Ó, eu sou cabeludo. Eu sou cabeludo. Eu não vou ficar bravo, entendeu? Eu entendo você. Vou explicar exatamente por que eu fico bravo. Porque é o seguinte, se ele chega aqui e fala assim, ó, você, Psyu, fez isso, entendeu? Ele tá falando uma verdade. Agora, quando ele insinua uma coisa, fica todo mundo debochando e eu não tenho direito de resposta, eu não tenho como falar nada e fica como se fosse R$250. Você pediu... O problema é que não foi além de ser mentira, foi bem menos... O município nem pagou. Você pediu o uso da tribuna na última sessão, na última segunda-feira. Mas você não usou, teve o pedido? Não, porque o que eu fiz também? Outra estratégia que eu tenho. Na hora que você está de cabeça quente, daí eu fiz todo o trâmite e deixei guardado. Daí esperei a segunda-feira, inclusive vou confessar, eu esperei o debate ali para ver o debate, se o debate ia... O debate praticamente botou duas... Nós comentamos, mas na sessão dicas, né? Até por questão de falta de espaço. A semana foi uma edição grande, cheia de reportagens. Aliás, então eu tive um pouco de sorte. Teve, verdade. Então, daí teve duas notinhas lá, eu falei, foi tranquilo, não vai ter nada, acabou o assunto e tirei a... Você pediu e o Lorival concedeu? Eu pedi o uso da tribuna na Câmara. Do uso da tribuna. Não, eu já estava concedido, pedi o uso na sexta-feira. E já foi concedido imediatamente. Certo, daí na segunda-feira, eu de cabeça fria, vi o debate. Depois que eu vi o debate, que foi à tarde, que eu pedi o cancelamento. Sim. Daí, deixa eu só secar minha boca aqui. E nesse meio termo, Psyu, você teve uma conversa com o Niltinho, depois que passou tudo isso, depois do vídeo gravado, enfim, você voltou a conversar com o Niltinho? Eu estou aberto para conversar, é ele que não quer. Cumprimenta ele, vai lá bater um papo. Mas você tentou conversar com ele? Não tentei, mas tenta a próxima agora. oportunidade que eu for, eu vou falar para ele. Sim, tenta Eu já tive uma outra ele. discussão com o Niltinho, essa ninguém sabe, que foi o seguinte, ele estava em sessão e a mulher dele, eu acho, não sei se alguém da família dele, chegou e parou o carro dele na vaga de deficiente da Câmara. Só que eu não sabia, eu achei que ele tinha parado na vaga de deficiente. Daí eu esculachei ele, sabe? É uma coisa que você não admite, né, Psyu? Não admite. Inclusive em supermercado, já vi isso aí, o Psyu me contou. Se parar alguém, ele para atrás e tranca o carro. Tranca o carro. Ele tá certo, não tá errado. Não, tá certo. Então, daí eu esculachei ele. E ele também ficou bravo na hora e tal, mas depois eu fiquei sabendo que a culpa não foi dele, foi outra pessoa que passou. Daí eu pedi desculpa para ele e ficou tudo certo. Entendeu? Mas eu não costumo pedir desculpa. Eu pedi desculpa porque na hora que eu fiquei bravo, eu não tinha informação. Sim. Daí eu falei, eu me excedi de fato, desculpa, e ficou tudo certo. E eu tenho certeza que essa questão com o Niltinho vai se resolver também. 13h12, dica do Sérgio do Jornal Debate, e também eu endosso essa dica, hein? Até um pedido. Saindo daqui, aquele dia você ouviu ele atentamente, no outro dia você procurou. Vai hoje na Câmara Municipal, tenta uma conversa com ele. Câmara, né? Eu sei disso. Chama ele, Niltinho, quero conversar com você. Não precisa de justiça, vocês são homens de verdade, você também tem um bom coração, o Niltinho também tem um bom coração. Procura resolver amigavelmente. Tenho certeza que o Niltinho, com o coração que tem, isso vai ficar normal. Ou seja, ele, no momento, ele respondeu, você se sentiu ofendido e tal, mas a intenção do Niltinho não é essa, pode ter certeza. Até porque, Psyu, estão politizando isso aí. Para você ter uma ideia, tá? Porque são mais pessoas envolvidas. Estão ali pressionando o Lorival para tomar uma decisão. Mas não tem o que fazer. Eu sei disso, mas fica toda aquela confusão. Ou seja, tem pessoas que não dão a cara. O Lorival estava aqui e está sendo pressionado, Lorival? Estou sendo pressionado. Tá sendo pressionado. Sim. Só que eu sei, um vereador fica numa pressão imensa, entendeu? Então o Lorival tinha que falar aqui, é tal vereador. Eu tenho uma birra do político que não fala quem é. Eu respeito o posicionamento do Lorival, mas eu não vou falar. Eu imagino quem seja, nem é o Niltinho. Eu imagino, não é o Niltinho. Eu imagino, não, eu tenho certeza de quem é, entendeu? Agora, porque não é mais fácil ter essa linha que o Sérgio tem aqui, essa linha que eu tenho aqui, até o mesmo Marquinhos, que é favorável, Marquinhos, para um diálogo, concorda? Com certeza. Então, mas é ação e reação. Ação e reação. Ele fez uma ação, eu fiz uma reação. Então, mas agora chega, mas entendeu? Ele não é só chegar na mesma hora. Ele não quis discutir aquela hora, naquele momento, né? Ele não quis falar, é um direito dele, né? Mas ele não quis porque eu estava com a Câmara, e ele não podia falar, que se ele fala, não, foi você, aí ele vai... Porque todo mundo sabe, Dário, todo mundo ali de dentro da coisa sabe que é mentira. É mentira, eu tenho um áudio, inclusive depois eu posso mostrar, da Rosiane, me questionando, falando de um bife de R$500.
Aumentaram o valor. Agora, que o fato aconteceu. Então, aconteceu. Houve uma comissão processante, então, mas aí é para caçar mesmo, né? Então, mas aí que tá, o valor, além do valor que tá errado... Você devolveu. Eu devolvi, acabou a história. Entendeu? E outra, não tinha ilegalidade, Sérgio. Não tinha. Eu devolvi porque o advogado da Câmara me orientou. Você devolveu durante o trâmite da comissão. Não, foi assim. Foi assim, eu sei... Foi orientação do advogado. Mas assim, essa comissão eu não tinha acesso. Eu não sabia o que estava acontecendo, como ninguém tem. Quem tem acesso à comissão são só os membros da comissão. E nem você devia ter acesso, a menos que alguém falasse. Não tive. Né? Eu tive acesso a algumas notas, alguma coisa que eu tenho publicado na época. Que é aquele negócio de jornalista que faz os bastidores, né? Sim. Você conversa, ela tem uma informação, outra... Pinga uma coisa, pinga outra. Claro. Né? Normal, por isso que a gente vive os bastidores da política em Santa Cruz, né? Em relação a isso, eu vou voltar novamente a insistir, porque começou com o Sérgio e brilhantemente... Vai hoje na Câmara de Vereadores, tenta conversar, sabe por quê? Nós aqui da bancada do jornalismo da 104 FM e do Jornal Debate, obviamente também, dando essa dica, tentando apaziguar. Deixa eu falar uma coisa, eu vou assumir um compromisso com você e com o Sérgio que eu vou fazer isso. Sim. Daí vai partir dele, daí se não quiser, tudo bem. Porque tem pessoas na Câmara, vereadores, que estão lá em cima do Lorival. Não, você tem que fazer isso, fazer. Então a pessoa tem que ganhar para presidente para depois tomar uma decisão, concorda? Mas a única forma do Lorival tomar alguma atitude ali seria duas só. Só duas. Ou ele muda a biblioteca de lugar, porque uma biblioteca não pode ser ambiente privado, concorda? Né? E outra é extinguir a biblioteca. Só que é o seguinte, eu participei, porque isso começou em 2009, a elaboração do projeto da nova Câmara Municipal. E o Jorge, na época, me conhecendo, e conhecendo o Rui também, ele colocou eu e o Rui como fiscais da obra. Por quê? Porque depois eu não podia falar nada. Ele foi muito inteligente, ele jogou a gente. Então eu ia lá. O projeto foi do Jorge. Tudo foi do Jorge, o Marçola só inaugurou. Isso. Né? O que acontece? Daí o Jorge botou nós dois. E se você pegar lá, na planta original, aquele pedaço ali, na época, em 2009, ainda estava falando em lan house, lembra? Ali era um espaço, aquela mesa ali era um espaço para 4 computadores de cada lado para a população. Isso está na planta do projeto. Então, depois virou uma biblioteca, né? E ali é um espaço... A Lan House fica na frente da Câmara hoje, né? Praticamente. Praticamente nos bancos, né? Ali, né? Pessoal. Então, e daí o que aconteceu? O Marco Cantor, na época, até você fez uma matéria, depois eu ia ligar para você, porque eu queria saber quando... Foi logo no começo de 2017, que eu perdi a eleição, e ainda estava mudando, botando aquelas caixas, fazendo aquelas manutenção que faz todo ano, toda a mudança de presidente. E eu estava com o meu computador e falei, não, eu vou continuar trabalhando. Você foi lá, fez uma foto, fez uma matéria. Porque muitos vereadores falaram isso. Não, eu vou continuar. E o Marco Cantor era o presidente, ele mudou a biblioteca de lugar. Mudou para tirar eu. E daí o que aconteceu? Ficou muito melhor para mim, porque ficou uma sala muito maior que a do presidente, ficou com ar-condicionado e com um assessor ali, que era o cara que ficava ali, na época era o Paulo, e que era meu amigo, a gente ficava ali, ficou 1000 vezes melhor do que lá. Aí estabeleceram horários, né? Não podia ficar mais determinados horários. Então, mas daí, você lembra quando fizeram aquela lei também para tirar eu da reunião das comissões? E foi direcionada para mim, porque a única pessoa que ia era eu. Eles direcionaram, fizeram uma lei, eu entrei no Ministério Público, deu 1 mês e meio, ganhei. Né? Daí até uma vez o Sérgio, numa briga que teve lá, o Sérgio falou, isso aí eu tenho que admitir que é uma luta que você ganhou, porque... toda reunião é pública, né? Então, as reuniões são públicas. E outra, essa reunião das comissões, ela é uma etapa da formação de uma lei, né? E essa lei, ela é para ser cumprida pelo cidadão. E o cidadão não pode ficar de fora de nenhuma das etapas da construção da lei. Foi com essa que eu entrei no Ministério Público, né? E ganhei com essa argumentação. Marquinhos? Eu acho que, só complementando também, né, a gente falou bastante aqui do diálogo, né, essa relação, então você pretende, você disse, né, que hoje à tarde já pretende ir atrás do Niltinho, para ter esse diálogo, para ter essa conversa, não digo uma reconciliação, digamos assim, né? Porque a imagem que ficou para a população é que aquilo ali foi uma discussão, muitos até nos comentários das redes sociais... Eu nem vi comentário porque eu sabia que eu ia me aborrecer, não vi nada, não respondi nada. Alguns ali comentários nas redes sociais
apontam, né, sendo uma discussão desnecessária. Então, esse diálogo ele vai existir. Então, é desnecessário para quem não está há 15 anos escutando a mesma coisa. Entendeu? Se fosse verdade, tudo bem, eu não posso falar nada, porque é verdade. Agora, quando é mentira, quando é mentira, é uma ou mentira, ou aumentado, ou entendeu? Se eu falo uma coisa de você subjetivamente, você não tem o que fazer. Então é isso que me irrita. Entendeu? Agora, falar em conversa, o problema é vir aqui falando no microfone. Esse é o problema. Eu escuto muito isso. Às vezes estou discutindo, o nego fala, se ele falasse para mim ao vivo ali, não ia acontecer nada, como a Rosiane, eu tenho uma gravação da Rosiane falando. Eu falei, vamos lá pegar o processo lá, que você vai ver, eu te dou tudo aqui, o processo está aqui na Câmara. Ela não sabia nem quem era Denis. Entendeu? Então, quer dizer, as pessoas ouvem uma coisa e não vai. O processo é público. Se você quiser, Renan, você vai lá, pede, vem na sua mão, você vai ter todas as informações. Entendeu? E o problema é que ele é vereador, tem acesso às informações, e ao invés de passar uma informação correta ou de uma coisa, ele insinua justamente para me atingir. E ele conseguiu atingir, tanto que foi uma reação minha ao comentário dele. Agora, na mesma hora que acabou, na mesma hora não digo, mas ali passou aquele sangue quente que eu estava, ele passou do lado meu, acabou, acabou o assunto, para mim acabou ali. Eu sou explosivo, mas no outro minuto acabou. Eu não fico guardando. Pessoas que às vezes enfrentam isso, a pessoa não leva por aí, né? Fica magoada, né? Então, mas tem que ver o meu lado, que são 15 anos. Quantos anos você tem? Desculpa. Eu tô com 23. Então, 15 anos a menos você era criança, cara. Uhum. Eu tô ouvindo isso desde quando você era... Inclusive, né, o Dário falou que lembrou da história na hora que foi falado aqui. Eu nem sabia dessa história, entendeu? E muita gente está sabendo. O Sérgio falou, agora muita gente vai ficar sabendo. O problema também, Priscila, é que assim, o comentário pode ser tido aumentado, o valor, isso, aquilo, né? Não sei colocar isso na atualização monetária quando chegaria hoje. Mas não tem que atualizar monetário, tem que ver o valor lá. Porque Sim, não é o juros mas não falar que é mentira não é verdade. Porque teve uma comissão processante e foi levada para o plenário. Agora, no meio do caminho, o PSIL resolve voluntariamente devolver o dinheiro, né? Quer dizer, ficou no passado, mas o político, eu estava falando para você, eu já fui processado muitas vezes, principalmente por um ex-prefeito aí. Eu acompanhei muito. Acompanhou muito. 136 vezes, 120 e pouco, não lembro bem. Tudo isso? Tudo isso, no processo. E a maioria, mas grande, esmagadora maioria, você ganhei. Você ganhou. Né? Porque não eram ofensas, eram críticas, né? E aí você é jornalista. Os desembargadores sempre diziam, olha, o homem público, ele tem que suportar as críticas. Então, entendeu? Mas aí que está, Sérgio, aí que está o problema. Você tem que acalmar. Então, mas se falar a realidade, por exemplo, o assunto aqui era outro. Ele podia falar o que ele quisesse, qualquer coisa, até você já foi buscar verba também, não trouxe, o que você trouxe para cá? Você não trouxe nada e tal. Falar alguma coisa assim dentro do assunto. O problema é que ele trouxe um assunto que de 15 anos atrás, como o Dário falou, eu entendi na hora, já para mim é alfinetar. Então, já para a galera dele, que é o pessoal da esquerda ali, tudo me trazer uma coisa à tona que já acabou. É esse que eu fiquei aborrecido. É o Duzão que fez o comentário? Foi o Duzão? Não. Porque o Nilton não é de esquerda. O Nilton, nem o Cristiano. Não, de algum comentário eu não sei. Um comentário logo na entrevista? Funcionou, né? Mas ele é eu achei que ele era PSB, não, ele é PSD, né? PSD. PSB é esquerda, ele não é esquerda. PSB é o Duzão. Tá certo, por enquanto, né? Vai entrar no PSOL. Vai entrar no PSOL. Não, eu confundi. Eu achei que o Nilton era PSB. Não. Sim, não. Hoje em dia é difícil, viu? O cara está no partido de esquerda, mas se posiciona como direita. E vice-versa, né? O que manda é quem está no conjunto dentro do partido. Ali é o perfil daqueles que estão no diretório. Tá, mas o interessante de tudo isso é que surgiu aqui a ideia do Sérgio, eu endosso essa ideia também, o Marquinhos também, que hoje à tarde você já deixou bem claro, você vai tentar uma conversa com o Niltinho e quem sabe tudo volta à normalidade. E para quem está fazendo uma pressão no Lorival, também que dá um tempo, né? Deixa o homem trabalhar aí, porque, nossa... Você exaltou. O pessoal vivo aqui, ó. Peço desculpa. Não, mas nada como pessoal. Eu sei, mas eu vou lá também. Sim, eu vou fechar a câmera em você. Pera aí, eu vou fechar a câmera em você. Aí sim. Beleza, hein, ó. Só você. Então, eu vou dizer que eu reconheço... Deixa eu desligar aqui. Eu reconheço que eu me exaltei, entendeu? A ação dele me levou a uma reação, entendeu? A reação minha foi até desproporcional ao que ele falou, só que é o seguinte... Precisa parar com isso, já são 15 anos. Então, eu peço desculpa pela minha reação, né?
Só que vamos pedir para parar, né? Já tá bom, né? Tá certo. Falou aqui na 104, tá gravado, tá filmado, enfim. Bela atitude sua, Sérgio. Pensou legal. Eu não vim para isso, não. Eu não ia fazer isso se você não tivesse falar. E pensou legal. E eu volto a falar. Muita pressão no Lorival depois disso, né? Daí aproveitaram também, funcionário, vereador, tudo pressionando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas espera aí, quem manda não é o Lorival? Então, estaria o Lorival sem comando, Sérgio? Não, né? Vamos pro outro lado? Lá o prédio é público. Lá é nosso. Tem dinheiro meu lá, tem dinheiro seu, tem dinheiro para tudo. Inclusive, desde a construção até o pagamento de todo mundo que está lá, somos nós que pagamos. Eu, em várias reuniões ali que está ali, eu sempre falei, eu sou o único, muitas vezes que está lá, que não ganho nada. Não ganho nada. Eu estou ali Mas fica insistindo. Eu não ganho nada. Vê quem é. Vai que é o Niltinho que está ligando para você. Não, eu já vi aqui. Viu? Eu sou o único que não ganho nada. Então, eu estou há 6 anos, 7 anos praticamente, atuando como se fosse vereador, né, sem ganhar nada. Porque lá atrás, até tive críticas, inclusive no debate, que é uma crítica normal, de falar, ele fala isso, mas é por trás, chega na hora não faz. Né? Que eu publiquei lá que eu acho que vereador ou tem que ganhar pouco ou tem que ganhar nada, porque a pessoa tem que se dedicar a isso, né? Então, ninguém pode falar isso de mim, porque desde que eu saí, foram raras as vezes que eu não fui na Câmara. Que eu parei de ir foi na época que eu não podia ir por causa da pandemia. Inclusive, eu fiz não cheguei a fazer a denúncia, mas eu fiz o requerimento, que na prestação de contas do Otacílio, ninguém podia entrar, e o Otacílio estava lá dentro. E ele não era prefeito, ele era ex-prefeito. E eu, como ex-vereador, não podia ir por quê? Então, eu até ia levar no Ministério Público isso aí para ver essa diferença. Por que ele pode e eu não posso? Né? Daí, era o Cristiano Miranda na época, eu falei, não vou mais entrar nessa briga não, que não compensa. E parei com isso. Agora, 13 horas e 26 minutos, nós estamos conversando com o Psyu, ex-vereador, que acabou pedindo, Luiz Carlos Novaes Marques, todo mundo conhece como Psyu aqui em Santa Cruz do Pardo, ele pediu um direito de resposta, obviamente. Estamos concedendo e, na verdade, o Psyu é sempre bem-vindo aqui na 104 FM. Não falar de resposta, né? Não, ele vem sempre. Está sempre aberto a qualquer um. Eu usei como desculpa. Sim, não tem problema. Tá certo. Alguma pergunta mais nessa questão, Sérgio? Você e o Marquinhos? Está encerrado. Inclusive, vou insistir, Psyu. Vai lá, conversa com o Niltinho, né? E tira essa rusga aí. Você tem esse compromisso com ele. Talvez eu não encontre com ele hoje, que eu preciso passar na Câmara lá daqui a pouco. E vou mais além, faz um vídeo com ele, faz um vídeo você, muito bom, já que você tentou um vídeo. Se ele aceitar, a gente faz. Faz um vídeo com ele. Tem alguma pergunta, Marquinhos? Eu vou falar o seguinte, que acabou a discussão ali, para mim já tinha acabado. Né? Mas eu acho que a ideia do Sérgio é muito boa, porque daí já mostra que sim, com certeza. O grande homem é aquele que pede e o outro concede também. Pode ter certeza disso. Não tenha dúvida. E conhecer do Niltinho, a gente já faz um pensamento do que pode acontecer. 13 horas e 27 minutos, nós estamos conversando com o Psyu, daqui a pouco um outro assunto, tá? Um outro assunto importante também. Antes, porém, eu quero bater um papo com você. Assunto muito importante é sobre a Pastor Atacadão das Fábricas. Seja primavera, verão, outono ou inverno. Não importa a estação. Pastor Atacadão das Fábricas tem sempre o melhor e a preço de fábrica, masculino, feminino, infantil e até recém-nascidos. Venha à maior loja de calçados de toda a região conferir a quantidade e a qualidade que você procura. Pastor Atacadão das Fábricas ainda oferece a oportunidade do pagamento em até 10 vezes sem juros no cartão. Pastor Atacadão das Fábricas, a loja de todas as estações. Não importa, tá? Primavera, outono, inverno, enfim, não importa, o importante é que você encontra tudo em Pastor Atacadão das Fábricas. Telefone 3372-5531 ou WhatsApp 99777-7537. Pastor Atacadão das Fábricas você encontra também na internet. Dá uma clicada lá, pastoratacadão.com.br, para você conhecer as novidades de Pastor Atacadão das Fábricas. Pastor Atacadão das Fábricas, na saída para São Pedro Turvo. Pastor Atacadão das Fábricas, mais de 700 metros quadrados de opções para você. 13 horas e 28 minutos, o telefone também está liberado, vale a sua participação, você pergunta aqui na 104 FM, interage com o nosso convidado hoje, o Psyu.
1328, quero falar para você de SDI. Agende o seu exame via WhatsApp no SDI, 997261150 ou 3373-2086. Fale com a equipe comandada pelo Dr. Bruno. Laudo da tomografia de tórax para avaliar o seu pulmão, liberado em até 2 horas para exames particulares e convênios. SDI é referência em diagnósticos por imagem na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo e região. O SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem, conta com uma equipe médica profissional e qualificada para prestar o melhor atendimento a você, associado aos mais modernos equipamentos da atualidade. 13h20, no ar mais uma edição do Giro de Notícias e hoje tem dica da Movit Academia. Você sabe que exercícios são uma das melhores formas de prevenir doenças? Além do diabetes, a hipertensão é outro problema que pode ser prevenido com atividade física regular e uma dieta saudável, livre de excessos e alimentos industrializados. É a dica da Movit Academia para esta quarta-feira. Movit Academia com 2 unidades oferecendo estrutura de ponta e um timaço de profissionais. O primeiro passo rumo a uma vida mais saudável e plena depende de você. Depois conte conosco, ou seja, a galera da Movit Academia. 2 unidades no centro, na Avenida Batista Botelho, 726, unidade também no Jardim Brasília, na Plácido Lorenzetti. Pratique esporte, vem pra Movit você também. Giro de Notícias. 13h30 na 104 FM, Luiz Carlos Novaes Marques, o Psyu, o entrevistado da tarde desta quarta-feira aqui na 104 FM. Sérgio, você sabia que está vindo novidades por aí e você conhece sobre o próximo tema? Porque, segundo eu conversei com o Psyu rapidamente, um prefeito aqui, Joaquim Severino Martins, já pertenceu ao PP. E o PP agora tem um novo comando em Santa Cruz. Justamente o Luiz Carlos Novaes Marques, o Psyu, presidente do partido. Essa novidade foi oficializada quando, Psyu? Acho que quinta-feira passada já liberou pelo diretório estadual e na sexta-feira já estava o nome na Filia Web, que já consta lá como presidente do PP. Tinha presidente antes, diretório, alguma coisa ou não? Tinha um diretório aqui, acho que ficou uma época na mão do Leandro Mendonça, e ele ficou, acho que tá há 4 anos aí, faltando um acerto lá no diretório, uma prestação de contas, uma coisa que nós já estamos providenciando, e ele vai estar redondinho para disputar a próxima eleição, que inclusive nós já estamos com uma chapa praticamente montada. Essa chapa aí, obviamente, tem o vereador Juninho Souza. Na verdade é o seguinte... Eu falei para o Juninho Souza e falei para todos ali que eu montei esse partido, a minha intenção é para ele filiar, e ele é o que manda no partido. Eu estou como presidente, mas ele escolhe quem ele quer pôr, quem ele não quer pôr, quer dizer, escolhe assim, a gente discute e a última palavra é dele. Ele filiou, ele vai filiar? A ideia dele é sair do Republicanos, que ele está hoje, na janela, e sair do partido. Agora, eu não tenho um compromisso firmado por escrito que ele vem para o PP. Porque chega na hora ali, a gente não sabe qual que é a estratégia do momento, né? Mas o partido foi formado com a intenção de abrigar ele. Até porque, né, o Republicanos está na mão do prefeito, praticamente, né? Sim. O presidente é o vice-prefeito Edivaldo Godoy, né? Eu tenho a notícia que o PL também parece que já está bem para lá, bem para o lado do Diego. Bem para o lado do Diego. Só contextualizando o que é o PP, né? Quando houve o golpe militar de 64 e teve lá, quem defendia dizia que é uma revolução, né? E os contrários diziam, não, é um golpe de Estado. Então, só poderia ter 2 partidos. Era o bipartidarismo. Só Arena e MDB. Não podia ter outro partido. Só tinha os 2. Só os 2. Só 2. Ou era a favor do governo ou era contra, né? Oposição à situação. Só. Santa Cruz do Rio Pardo, para ter uma ideia, só foi ter o MDB em 1976, na eleição do Aniceto Gonçalves. Aí teve um candidato do MDB, que era o Cláudio Catalano. Era a primeira vez que tinha um candidato do MDB. Antes, né, aquelas brigas acirradas do azuis e vermelhos, como é que ia fazer se todo mundo era da Arena? Né? Aí criou-se a sublegenda. Então podia ter Arena 1 e Arena 2. Né? Então as eleições, o cara brigava em palanque, brigava na rua, mas pertencia ao mesmo partido. Sabe? Era desse jeito. Uma coisa que história, eu já falei pro Sérgio mais de uma vez isso. Eu acho que ele vai lembrar.
ele tem que escrever um livro. Tem, quero ver tempo para isso, né? E aí, só continuando, aí em 79 houve o fim do bipartidarismo. Poderiam criar outros partidos, né? E aí a Arena virou PDS. Você lembra disso? Era PDS. Eu dei uma olhada, depois que eu assumi, eu dei uma estudada. Virou PDS, com Joaquim Severino na liderança, né? Todos aqueles Besson, da Câmara, tudo aquilo. E depois mudou de nome de novo, né? Foi para PP. E aí dividiu um pouco, formaram-se outros partidos, alguém foi para outras legendas, né? Mas o original mesmo que ficou é o PP, né? Que teve Joaquim Severino, o Dagô também parece que é membro do partido, o Luiz Besson, né? Toda aquela, o Aniceto Gonçalves, né? Todo aquele pessoal da velha guarda se abrigou no PP. E é um partido que se pegar na Filiweb lá, tem um mundo de gente filiada aqui em Santa Cruz. Inclusive muitos que já morreram, que aqueles antigos lá na época do Joaquim, né? Sim. Já falando do Otacílio. Mas na época do Joaquim Severino, muita gente que acompanhava política filiou no PP. Exatamente. E depois não desfiliou e tá tudo o Zé Miguel Saliba, Dona Mara, né? O Luiz Clóvis Maximiano, vereador. O Maximiano também era PP? Também é PP. Também. Você disse sobre o PL, né? Uma tendência do PL para com o prefeito Diego Singolani. Mas lá no PL nós temos aí pessoas que são ligadas com esse prefeito, doutor Otacílio, inclusive o vice na chapa, que é o Milton. Como fica essa questão aí? A tendência é que, a hora que abrir essa janela partidária, essas pessoas que estão no PL ligadas ao Otacílio venham para um dos partidos que estará coligado com a legenda do Otacílio, porque nem o Otacílio decidiu por que legenda ele vai sair ainda, né? Daí vai vir esse pessoal vem para cá, e o pessoal que é mais ligado ao Diego, ele fica no partido e dá aquela turbinada no partido com pessoas de fora, né? Com pessoas novas, mas que fazem parte do governo, os diretores, porque você sabe que um dos motivos desses cargos, dessas coisas, é apoio político. Agora, Psyu e Sérgio e Marquinhos também, a gente sabe que tem esse racha aí dentro do PL, quem apoia o Diego, quem apoia o ex-prefeito doutor Otacílio. Mas eles vêm com o discurso também que a maioria vai decidir. E se a maioria decidir pelo Otacílio, tem a debandada daí pelo caso do Diego, ou seja, um outro partido, sai todo mundo do PL? Todo mundo sai, que for ligado ao Otacílio vai para lá, menos o Milton, que o Milton tem que esperar a janela. Então, se a maioria decidir para o Diego, todo mundo sai em relação ao apoio do Diego. E pelo que eu saiba, isso eu estou falando assim de que eu ouço, até o Simão não está contente, mas daí já não é mais pelo fato de Diego Otacílio, também porque o Simão ele é Diego, todo mundo sabe, mas a questão do Simão, pelo que eu estou sabendo, também não é só uma informação de bastidor, é que ele está um pouco incomodado com as pessoas que possivelmente virão, inclusive o Murilo, que já assinou, parece que a ficha, é um desses que... Você acha que o Murilo Sala pode meter tanto medo assim politicamente falando num grupo? Eu sou testemunha disso, e vocês são testemunha da minha atuação, de que a pessoa, quando não está no cargo, perde muito, né? E outra, o Murilo é uma boa pessoa, tudo, mas mesmo como candidato a prefeito, ele teve menos de 2.000 votos. Ele perdeu por votos brancos e nulos na eleição. Foi terceiro colocado. Agora, para vereador, muda um pouco, né? Eu acredito que o Murilo mesmo fora aí da coisa, eu acredito que o potencial dele é uns 400 votos aí. Vai dar uma briga boa, então. Voltando no PP, em relação ao apoio, né? Eu falei falei agora há pouco e falei na manchete também sobre a questão do apoio, né? O PP, você é presidente do partido hoje, você já jogou a responsabilidade para o Juninho, caso o Juninho acaba assinando com vocês, né? Batendo o martelo. Mas você, enquanto presidente, hoje tem conversas em termos de apoio com o Diego ou com o Otacílio? Então, na verdade é o seguinte, você tocou num ponto que é nevrálgico aí da conversa. Primeiro que eu não quero decidir nada sozinho, né? E na verdade a nossa comissão provisória já está praticamente pronta para a gente, e eu quero dividir essa responsabilidade com todos os membros do diretório. Só que o que causa um pouco de dificuldade, eu pessoalmente agora como presidente do partido, eu quero conversar tanto com o Diego quanto com o Otacílio, como presidente.
Mesmo porque o Juninho nem está no PP ainda. O Juninho não faz parte do PP ainda. Mas, como eu já disse antes, que eu fiz esse grupo com a intenção de abrigar o Juninho, e essa briga do Juninho meio acirrada aí com prefeito festeiro, vereador mentiroso, prefeito Judas, essas coisas aí que dificultam um pouquinho a aproximação do PP com o Diego. Mas ele não está no PP ainda. Então, aí que tá. Mas ainda não. E eu não, como eu disse, eu não tenho garantia nenhuma do Juninho que ele vai vir para cá. Ele vai decidir na janela. Então, mas ele falou que não fica no Republicanos, né, Sérgio? Não fica. Sim, agora o PP, ele mesmo falou aqui que, tô com o PP praticamente na mão aí. Ele não indo para o PP, iria para onde? Então, aí é que tá. Vocês sabem que eu sou ligado do Juninho. Você é um assessor dele, né? Eu converso com ele praticamente quase todo dia. E o que acontece? O Juninho, ele vai ter que estar em algum lugar. Vai ter que estar em algum partido. E esses vereadores que estão lá hoje em dia, eu acredito que o Juninho vai ter um potencial de ter bastante voto. E eu acredito que vai ter bastante. E eu torço para que ele tenha mais do que o quociente eleitoral. Porque qual é? Então, não dá para saber exatamente qual é o quociente, porque o quociente é votos válidos. A gente só fica sabendo dos votos válidos depois da eleição. Não dá para falar. Aproximadamente é 1.800, de 1.800 a 1.900 votos. Né? O Juninho, para ser eleito, teria que passar, então. Não quer dizer isso. Sozinho. Né? Aí teria outros candidatos, soma-se tudo, né? Deixa eu explicar rapidinho como funciona isso. Tem muita gente que não entende isso. Como que se dá o quociente eleitoral? Você pega todos os votos válidos e divide pelo número de cadeiras. Né? Por exemplo, vamos supor, deu 25 mil votos válidos. Você pega, divide 25 mil por 13. Esse vai ser o quociente eleitoral. Eu não fiz a conta, mas vamos dizer que dê 1.800 votos. Né? Cada grupo, cada partido político que fizer 1.800 votos, tem garantido uma cadeira. Uma cadeira. Vamos supor, se a gente fizer dois quocientes eleitorais, 3.600 votos. Tem duas cadeiras. Teremos duas cadeiras dentro do PP. Só que tem uma linha de corte, que é o seguinte, isso o Celinho que me falou, hoje eu estava conversando com ele, esses 10% eu não sabia, eu sabia dos 20%. Que mesmo se fizer duas cadeiras, vamos supor que o Juninho Story ele faz 3.200 votos. E todo não, o partido você tem que falar que ele faz mais de 3.300, senão ele vai ficar bravo com você. A meta dele é ter mais de 3.300 votos. Eu torço para que ele faça 5. Viu? E o que acontece? Ele tendo mais votos e fica duas cadeiras. E o segundo tem que ter, dentro do quociente, o segundo tem que ter no mínimo 180 votos. Daí, dentro dos 3.600 faz dois. Um que estourou e o outro com mínimo 180 votos. Daí, depois que pegou todos os que deu quociente, vai correr para a segunda vaga ali, para buscar aqueles que tiveram mais sobras. Né? Aí, dos que tiveram mais sobras, daí tem uma outra linha de corte que é acima de 20%. Ou seja, tem que ter 360 votos, imaginando que o quociente foi 1.800. Agora, Priscila, deixa eu perguntar uma coisa. Caso o Juninho entre no PP, né? O Juninho também tem dito que ele é candidato a prefeito. Terceira via. Ele fala sempre aí e tal, né? Existe a possibilidade do PP lançar um candidato a prefeito também, não apoiar nenhum dos dois e falar, manter um nosso candidato? Existe? Na verdade, como eu digo, eu peguei a presidência do PP semana passada. Então agora nós vamos formar o diretório provisório, né, a comissão provisória que diz, e todas as conversas vão partir dali. Agora, uma coisa que eu acho que todos vocês sabem, muitas pessoas da população sabem também, é a questão financeira. E o fundo partidário, que é aquele fundo que vem da... Não chega para o município. Ele chega normalmente para partidos que têm candidato na majoritária, ou seja, candidato a prefeito. Ou seja, se o Diego for sair pelo PSD e o Otacílio for sair, sei lá, pelo Republicanos, estou falando qualquer um porque para não ter. Eu sei que o Republicanos está mais ao Diego. A chance de vir fundo eleitoral para esses partidos é nos dois que tem. E quando vem, é pouquinho, não é um valor expressivo?
Tem partido aí que vem 500, que vem 800 Nós tivemos mil, no caso, um escândalo do Podemos, né? Sim, mas aí quase R$500 milhões aí. Aí foi treta, né? As pessoas eram de fora, Franco da Rocha, nunca pisaram em Santa Cruz do Rio Pardo, desviaram esse dinheiro. Todos responderam na justiça. E ninguém deram nem um real para os candidatos. Os candidatos, verdade. Porque, na verdade, esse dinheiro teria que ser destinado aos candidatos, para fazer santinho, para pagar. Porque o caro, vocês devem saber disso, que é o advogado e o contador. Esse é o caro. E daí tem os santinhos, pelo menos 10 mil santinhos básicos para cada um, né? E sem o dinheiro, o PP não vai ter condição de entrar com uma candidatura só a vereador. Então, nós temos duas oportunidades. A primeira é lançar um candidato a prefeito e pleitear um fundo partidário. Daí já vamos lá no Ciro Nogueira ou no Maurício Neves. Ciro Nogueira, para quem não sabe, é o presidente nacional do PP. Maurício Neves é o presidente estadual o diretório estadual do PP de São Paulo. Ciro Nogueira que foi ministro do Bolsonaro. Foi ministro do Bolsonaro. Inclusive, o PP e o Republicanos são os dois partidos ali que estão tendo uma resistência, que já basicamente foi vencida essa resistência, a fazer parte do governo. Tanto que agora o Fufuca, que é ele assumiu o Ministério do Esporte, e ele é PP, só que o Ciro Nogueira tirou o pé, falou, não, nós não estamos autorizando, tá? Mas na verdade a gente sabe que está, né? Claro. Psyu, em relação ao PP, quem articulou para você chegar ao PP? Não, na verdade, eu fui buscar ajuda da Letícia Guiar, que foi uma deputada que eu apoiei. Eu e o Juninho apoiamos ela aqui, e ela saiu pelo PP, né? Só que daí, ela, pelo que eu percebi nas conversas ali, eu não vi força dela para conseguir trazer esse partido para cá. Mesmo porque tinha uma disputa ali entre o Tacílio e Diego pelo PP, mas era uma coisa mais, sabe? Porque naquela procura de partidos, porque o candidato a prefeito não pode sair com um partido só. Ele tem que abrigar os candidatos dele. Então, eu fui descobrir quem era o presidente do PP, né? E fomos até São Paulo para conversar e lá tivemos uma conversa boa, né? E tivemos a garantia da 13h46, nós estamos com Luiz Carlos Novaes Marques, o Psyu, ex-vereador santacruzense. Participação da população. Boa tarde a todos. Pergunta para o Psyu sobre a questão do fiscal e também do usuário delas, já que o Psyu conhece muito bem. Foram feitas algumas novas rampas com um formato diferente e já as novas, mais consideradas antigas, também com outro formato. Ou seja, alguém errou. Era realmente 2 modelos. O erro de projeto. Quem assume esse erro? Quem vai pagar esta conta? Estragaram muitas calçadas. Quem vai ver isso? Quem está perguntando? O Renatão Pintor. Então, isso aí de fato é uma coisa que está dando um problema danado para todo mundo. Quebraram um monte de calçada, vieram... E tem, na verdade, mais de 2 modelos de rampa. Tem um modelo de esquina, tem um modelo... Sabe, são vários modelos porque cada um tem que se encaixar em um tipo de altura, sabe? E o que acontece? Eles estavam fazendo de uma forma sem levar em consideração aquele degrau que fica da sarjeta até o asfalto. E aquilo lá, às vezes, dá 10 centímetros. Então, ele faz a rampa ali, o cadeirante jamais passa ali, porque fica uma subida para cá, uma subida para lá e com um degrau no meio. Então, aí, eu, como presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, eu fiz várias reuniões nesse sentido para a gente trazer a grelha de volta, porque a grelha ela liga o asfalto à calçada, daí não tem nem aquela descida e nem aquele degrau. Aquela rampa perto daquele centro de especialidades, você estava no dia da inauguração da área, também estava, e você elogiou aquela rampa lá. Sim, aquela é correta. Por quê? Porque estão colocando a grelha em várias rampas dessas novas, só que o carro passa em cima da grelha e entorta a grelha e fica mais difícil de passar do que se não tivesse a rampa. E aquela grelha lá, eu acho que ela é muito mais barata do que essas rampas que vocês estão fazendo aí, porque ela é uma chapa de ferro com 4 grapas, 2 na calçada, 2 no asfalto, instalou ali e acabou. Né? Ou então e daí fica um vão grande ali para passar a água.
Ou então aquela do pneu lá de 30 anos atrás, que na verdade para mim hoje é a melhor que tem. Depois dessa da frente do centro de especialidades também é boa, porque a do pneu ele pôs um cano de sei lá quantas polegadas é aquilo, 10 para polegadas. Passar água embaixo. Para passar água embaixo e passou o cimento por cima, ligou a calçada do asfalto, acabou o problema. Né? Então essas rampas aí estão dando... Só que tem uma informação importante aqui que eu acho que pouca gente sabe, que a prefeitura ainda não pagou esse trabalho todo. Ela vai pagar depois de pronta. E depois de pronto, passa por uma inspeção, um ok da secretaria, daí paga. Só que também tem a questão do incômodo, né? Eu mesmo quase caiu. O panegócio do dia caiu numa rampa, um menino ali outro dia caiu também, quebrou o dente. Ixi. Eu quase caí 2 vezes de rampa também, porque ela está fora do padrão. Você é uma pessoa que pode responder muito bem essa pergunta, a questão da acessibilidade em Santa Cruz. Qual é a sua avaliação, Psyu? A cidade em si é uma cidade boa porque ela não tem muita inclinação, tipo, com exceção do Jardim Planalto ou da subida da estação, a cidade é uma cidade mais plana, né? O problema são as calçadas. Por exemplo, eu vou fazer uma rampa numa esquina e depois eu faço a rampa na outra esquina. O que se entende? Que a calçada esteja acessível. Acessível. O problema é que se eu entrar numa rampa numa esquina, eu não consigo sair na outra esquina sem ter um degrau na calçada, sem ter uma ondulação, sem ter aquelas entradas de carro que fica torta. Entendeu? Então, inclusive o Edivaldo, na época, quando ele era no assunto dos assuntos jurídicos, ele fez uma determinação para que se tirassem aquelas... Sabe aqueles carros que fazem aquela coisa na calçada? De cimento para entrar o carro. Sim. Ele fez uma determinação para que fossem tirado aquilo tudo. Daí eu fui falar com ele e falei, não, eu acho que tem que tirar mesmo. Só que não nesse momento. Porque aquilo ali salva, muitas vezes, eu estou vindo na coisa, tem a rampa ali, mas tem um obstáculo aqui. Daí eu entro na calçada, muitas vezes por esse local. Entendi. Então, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos pôr uma prioridade. A primeira prioridade seria fazer as rampas da maneira certa, sem a descida, sem o degrau. A segunda, acessibilizar as calçadas. E a terceira, aí sim, tirar essas entradas de carro aí que estão sendo de maneira irregular. Marquinhos? Você falou aí que essa questão da acessibilidade, né? Às vezes as rampas ali dos carros seriam isso, né? As rampas dos carros para subir nas casas acaba atrapalhando. Isso você percebe que são em bairros específicos ou na cidade toda? Então, ela atrapalha de uma forma e ajuda de outra. Ela atrapalha quando faz a subida na calçada, inclina a calçada e dificulta a passagem ali. Ela ajuda quando faz aquela rampinha de cimento ali na sarjeta que, de fato, por lei é proibido, né? Então, isso aí, na verdade, essa questão da calçada, inclusive esses degraus, coisa que faz na calçada, não é erro do proprietário. É erro da fiscalização. Porque o que acontece? Quando eu vou fazer uma reforma, quando eu vou fazer alguma coisa, mexer em calçada, mexer numa estrutura maior da minha casa, ou da casa de qualquer um que for fazer, ele obrigatoriamente tem que pedir uma licença na prefeitura, né? E quando a prefeitura for dar licença, ela tem que orientar, que tem ali... Não sei se vocês sabem disso. Tem 40 centímetros destinado para entrar da calçada na residência. Daí tem que ter um vão livre de 1,20, que é para o passeio público. E depois tem que ter mais 40 centímetros ali, que é aquele vão ali onde passa o poste, onde que é outro vão público. Entendeu? O passeio ele tem que ser de no mínimo 1,20. E a maioria das pessoas não sabe disso. Daí ele faz uma rampa de lá aqui, eles constroem a calçada. Ao invés de ele planar o terreno na reta da rua, eles fazem, para economizar aquela muro de arrimo, aquelas coisas todas que tem que fazer, eles fazem lá em cima, né? E daí joga toda a diferença para a calçada. Daí a calçada fica com uma inclinação de 60 graus, o que no máximo é 0,2. Né? Certo, 13 horas e 53 minutos. O Roberto Carlos de Souza, o nosso amigo Mortadela Pintor, hoje tem feira, hein, meu amigo? Boa tarde para todos. Em relação ao Psyu, ele disse que não é acostumado a pedir desculpas, mas hoje ele se superou em querer conversar com o Niltinho. Parabéns pelo ato, Psyu.
Ideia do Sérgio. Ideia do Sérgio. Quem mais está participando aqui? Nosso amigo Marcos William Zanetti. Você conhece o Batata, né? O Batata é meu amigo. Todo o respeito para o Psyu. Foi ele o primeiro secretário de esportes do município. Sim. E ajudou a criar a Secretaria de Esportes no ano de 2004. Você lembra disso, Sérgio? Lembro. É o governo da Dilson Mira, não é? E na verdade tem uma história legal aí. Eu até já comentei com o Batata sobre essa história aí, que eu sofri um acidente em novembro de 2003. 23 de novembro de 2003. E no final do ano, antes do 2004 ainda, eu estava lá em Brasília, no Hospital Albert Einstein, no Hospital Albert Einstein, eu fiquei em São Paulo. Eu fiquei, na verdade, lá no Sara Kubitschek, em Brasília. Eu estava internado lá e recebi a nomeação de secretário lá, ainda no leito de hospital, logo depois da cirurgia. Né? Então é essa que é a grande ligação que eu tinha com o Mira aí e também, como é que fala? Aquele depois passaram a perna, né? Não sei, tiraram de fora, né? Depois teve umas coisas aí, mas naquele momento, inclusive eu vou citar hoje aqui o que o Diego fez a mesma coisa com o Vinícius. O Vinícius é um cadeirante também, que hoje ele está ali como diretor diretor da Secretaria PCD ali, dos direitos da pessoa com deficiência, que eu acho nada mais justo ter uma pessoa ali dentro. Sim. Né? E ele também, ele sofreu acidente recentemente e já tem um cargo aí para ele se levantar, para ter um arrimo, Claro, é animador, né? Só que, deixa eu sair um pouquinho desse assunto, uma coisa que eu acho muito importante, ainda dentro da inclusão, que a gente fala muito, Sérgio, em acessibilidade, a gente pensa muito no cadeirante, né? Só que tem tantas outras deficiências aí, e tem uma que eu tive um afeto agora por causa de eu conhecer mais na questão do surdo. Né? Eu, inclusive, peguei o Domingos, junto com o Domingos, convidei ele aceitou o convite, fomos juntos lá na ASO em Ourinhos, que é a Associação de Surdos de Ourinhos, e é um pessoal que tem uma dificuldade muito grande. Né? E agora, inclusive, eu como presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiente, até quero fazer um convite a vocês aqui da bancada e a toda a população, que nós vamos ter dia 18 de outubro a segunda conferência municipal dos assuntos da pessoa com deficiência. Essa conferência tem todas as discussões, tem os grupos de trabalho e escolhe dois delegados que irão depois na conferência estadual. E depois que escolhe mais 2 que vão na conferência federal, né, para tratar desses assuntos. E a questão do surdo, hoje aqui, teve nesse concurso que foi cancelado, eu não tenho certeza, mas parece que foi feito um concurso para contratar intérprete de Libras. Só que é o seguinte, esse é o pior caminho, você fazer por concurso. Porque para ter um concurso tem que ter uma banca. Vamos supor, eu passo no concurso de intérpretes de Libra. Passei toda legal. Daí eu vou trabalhar lá, o cara que tem que entender não entende. Como é que faz? Você tem que ter uma pessoa que saiba de fato falar. Não importa ele saber a prática do concurso, ele tem que saber de fato. É de lei, né? Tem que ter o concurso. Não então, mas tem que ter. Mas aí, cargo técnico. Não, né? mas não precisa pelo seguinte, porque pode ser por contrato. Por exemplo, se você contratar uma associação, vou dar o exemplo da ASO. Né? Ela tem dentro dos quadros dela vários pessoas intérpretes. E se você contratar uma pessoa só na cidade, não dá conta. Porque isso aí tem uma regra. Uma pessoa para ficar ali traduzindo um discurso, por exemplo, vai traduzir o discurso na Câmara Municipal. Precisa ter 3 para eles fazerem o revezamento. Uma pessoa só não consegue. Nós vimos isso nos debates políticos, né? Então. No debate político teve isso e mudava, né? Então, vai mudando. E para concurso daí você tem que pôr 3. E daí fica esses 3 parados, só esperando essa. E o que não é a bem do interesse público, porque por interesse público você vai pagar para ele fazer aquilo naquele momento. E não pagar direitos de SLT, de tudo, para o cara trabalhar 3, 4 horas por semana. Então. 13h57, nós estamos entrevistando o ex-vereador Luiz Carlos Novaes Marques, o Psyu. Psyu, eu vou voltar um pouquinho, porque quando anunciamos a sua participação aqui, conversei com um amigo hoje pela manhã, nas ruas de Santa Cruz do Pardo, e é uma dúvida, inclusive ele perguntou para mim, eu fiquei na dúvida, né? Eu falei, eu faço a pergunta para o Psyu sem problemas nenhum, né? Comigo pode ser qualquer pergunta, qualquer coisa. Não, você falou, inclusive acho que você e o Sérgio entraram nessa questão
sobre o que você prestou contas da viagem lá, né? Da comida, enfim e tal. Eu confesso para tirar todas as dúvidas. Né? Sim. Na questão do abastecimento, foi prestado contas de 90 litros de combustível, foi isso? Como é que eu vou lembrar? Faz 15 anos. O que eu faço é o seguinte, nessa devolução eu devolvi R$220, que foi o que o pessoal estava questionando. E eles questionaram o quê? A questão que foi muito combustível e a questão de que o valor do bife. Eu falo bife, não é. Na verdade é um filé parmegiana na moda da casa. O que não é só um filé. Na verdade é um prato grande com molho, com tudo, vem acompanhamento de arroz, vem salada, é um comercialzão. Sim. Né? E uma dúvida, o veículo foi abastecido somente uma vez? Eu não vai lembrar. É impossível ser uma vez só, porque eu fui até Santos, fiquei uma semana lá, e como eu disse, eu fiquei em São Vicente, quem conhece Santos sabe que é uma avenida, né? É uma avenida... Perto dos canais ali, 1, 2, 3, 4, 5... Não tenho certeza. Só que eu fiquei em São Vicente. Então, todo dia eu chegava de manhã... Coladinho com Santos. Eu saía coladinho, mas deve dar uns 30, 40 quilômetros, não tenho certeza. Eu saía de São Vicente, porque foi o único hotel que eu achei que eu conseguiria ficar. Ia até Santos, todo dia de manhã, ficava o dia inteiro no Congresso. O Congresso acabava 10 horas, 10h30, daí eu vinha embora, né? E andava de novo. Então, quer dizer, com certeza... Foi 3, 4 abastecimentos. Tá certo. Pergunta do ouvinte, boa tarde, Dário, a todos da bancada. Tá falando o Psyu comentando sobre calçada ruim. Imagina aquela rua descendo o supermercado McLeve, perto da morada da Ponte Nova. A calçada nem a pé consegue andar. Imagina o Psyu passando de lá com cadeira de rodas, né? É o Shell Souza. Conhece o local? Viu, Shell, esse problema é o seguinte também. Não é só cadeirante, é idoso. São pessoas com mobilidade reduzida. Tem um monte de outras coisas que eu até falei outro dia numa reunião do conselho. Eu falei, faz 20 anos, vai fazer dia 23 desse ano agora, vai fazer 23 anos que eu tô deficiente físico. O que mudou de lá para cá? Tanto que o pneu, você vai conversar com o pneu sobre isso, o pneu está de saco cheio. Porque faz mais que eu ainda, faz 30 anos, que foi quando o Vitor nasceu. O Vitor acho que está com 31, 32 anos. Acho que mais, até não tenho nem certeza. 35, parece. Então, o pneu está nessa briga antes de mim. E nada acontece, Sérgio. Nada acontece. Então, você vai falar com o pneu disso, ele já está de saco cheio, 2 minutos ele perde a paciência. Porque não dá mais. E eu estou nessa briga há 20 anos e também não vejo a coisa acontecer da forma que acontece em outras matérias. Se o Pedro Cavalcante, boa tarde a todos, parabéns, Dário, está falando da chegada do Vicente, valeu, Pedro, um abraço para você também. Pergunta para o Psyu, quanto ao partido pode ter mulheres inscritas para ser candidata? Quantas mulheres no partido? Não só podem, como devem. Deve, né? É 40%? Não, 30%, né? 30%. Na verdade, diminuiu. Hoje, na última eleição, eram 20 candidatos, né, com 30%. Hoje caiu para 14 candidatos. Então, 30% de 14 candidatos vai dar 9 homens e 5 mulheres. E se não colocar mulher, perde um pouco ainda. Então, não sei se você ficou sabendo, ontem saiu a questão da mini-reforma. E essa mini-reforma perdeu força e caiu por terra. Dentre uma das pautas dessa mini-reforma, estava uma coisa que eu acho muito justa, Sérgio. Porque é o seguinte, hoje, se você não tiver mulher, você não consegue pôr a chapa. Porque você tem que ter no mínimo 30 por individual, ou seja, para sair um homem, tem que ter 2 mulheres. E o que acontece? Nessa mini-reforma, estava pondo de deixar os 30% reduzido e não depender de mulher, porque você não acha mulher que tem interesse. Tantas dificuldades que eu há muito tempo que eu faço essa questão no PSDB, eu sempre fiz essa parte burocrática do partido, sempre fui eu que fiz, né? E a dificuldade de você achar mulher que queiram participar do pleito eleitoral é grande. Então, às vezes você não consegue pôr o número máximo de homens porque não tem mulheres. E agora, com essa mini-reforma, você faria o seguinte, não tem nenhuma mulher, eu saio com 9 candidatos e a vaga está aberta para a mulher. Se a mulher quiser, entra. O que eu acho que seria bom, mas... É um problema isso aí, porque a população às vezes reclama, né,
que a mulher não tem muita participação na Câmara, né? Hoje nós temos quantas vereadoras? Três vereadoras. Na verdade, nós temos uma, né? Sim, outras duas acabaram suplentes. Na anterior tivemos uma só, que era a Maura. Então, quer dizer, mas aí também não tem candidata, né? Mulherada, vamos se candidatar. Né? A Câmara é uma dificuldade. Precisa da participação feminina. Então, eu reforço essa questão que o Sérgio está falando aí. Mulherada, vamos se candidatar, porque é a coisa mais... Você pode perguntar para todos os dirigentes de partido, pode perguntar se a maior dificuldade é encontrar mulher que queira. Porque daí tem questão de filho, tem questão de marido, tem questão... E todo mundo sabe aqui, até foi provado com essa entrevista aqui, que a pessoa entrou e o Sérgio falou, você é homem público, você tem que suportar. Entendeu? E as mulheres, normalmente, não todas, muitas, não têm um emocional para enfrentar esse tipo de... Sim. E é muito bem colocado pelo Sérgio, lembrado por você novamente, porque o trabalho nosso enquanto imprensa, enquanto jornalista, realmente é isso, amizade é amizade, meu amigo, minha amiga. Só que depois você é pessoa pública, hein, entendeu? Então as cobranças, é claro que você traz espaço para perguntas, respostas, entrevistas, obviamente, mas... a própria Jussara já entrou numa... Totalmente, né? Sim, ela entrou numa aí que eu não sei como é que ela vai sair, porque se sair as imagens do poço e ficar evidenciado que era uma coisa constante... Se tiver as imagens, né? Então, mas aí que está o problema, porque quando o Juninho pediu as imagens, eu tomei o cuidado, não só para isso, foram para 3 eventos que foi pedido imagem. Eu tomei o cuidado de fazer, em nome do Juninho, como assessor dele, eu faço, e é lógico, com autorização dele, e ele fez o pedido para a empresa, não pediu as imagens para ele. Ele fez um pedindo as imagens, mas fez outro pedindo para não deixar ela reciclar. Ou seja, tem um documento protocolado lá de que a imagem não é para reciclar. Sim. Se eles deixarem reciclar, daí a empresa vai ter problema também. Porque certo. Tem um pedido de um vereador, representante da população, dizendo que aquelas imagens são importantes para reservar num HD externo para que não deixe reciclar. Manter então, as imagens. Se falar que reciclou, aí a briga vai ficar pior ainda. E aí a briga vai ficar pior ainda. 14h05. Boa tarde a todos. Em minha opinião, os questionamentos levantados pelo PSIL foram válidos e pertinentes, e o vereador Niltinho, ao invés de responder a esse questionamento, optou por difamar e desqualificar a pessoa que fez o questionamento, como volta e meia se diz na imprensa. Ao invés de rebater a mensagem, ataca-se o mensageiro. Exatamente. Também acredito que se alguém tem que procurar alguém, é o vereador Niltinho e não o PSIL. O que o PSIL disse agora há pouco é importante. Onde estão os documentos que provam que esses recursos foram realmente liberados para Santa Cruz do Rio Pardo? Quem faz esse questionamento é o ouvinte Leandro. Algo a responder? Eu não sei qual Leandro, mas assim, é exatamente o que eu penso. Ele falou exatamente o que eu penso. O Leandro é ouvinte da 104 FM, sempre ele participa, é uma pessoa que conhece do que fala realmente, não, vários temas, né, Sérgio? Sim. Não somente a parte política, também não o conheço, mas é um ouvinte que tem o nosso respeito. Para mim foi muito sensato, pelo menos para mim, porque evidenciou exatamente o meu sentido, porque o que eu falei aqui, Sérgio, ele podia ter falado qualquer coisa que ele quisesse, me atacar, falar qualquer coisa dentro daquele assunto. O problema é que ele puxou um assunto de 15 anos atrás para me atacar. Ou seja, ataca o mensageiro e não faz a resposta. O que ele deveria fazer? Está aqui, ó. Eu tenho prova de que igual você falou, é uma emenda, como é que chama lá? Uma emenda impositiva e vai vir. Está aqui. Não está respondido? Precisava ter falado disso? Então, parabéns, Leandro. É exatamente o sentido. Ele expressou o sentimento que eu fiquei naquele momento. O Leandro é uma pessoa muito atenta, né? Vários temas, né? É um ouvinte. O Santa Cruzense é diferenciado em várias questões, né? E o Leandro ele acaba opinando e muito bem as colocações aí aqui na 104 FM. Dando sequência, o nosso amigo Serginho Manuel, apesar de várias diferenças que tem. Parabéns ao PSIL pelo posicionamento. Tá? Eu tenho muito respeito pelo Serginho. Ele também tem por você aqui. Né? Embora talvez algum posicionamento ele é politizado. O Serginho é uma pessoa politizada que gosta de política. É outra pessoa que conhece política também. E todo mundo, todas as pessoas que conhecem política, igual o Sérgio conhece muito de política, muito mais do que eu.
Né? E ele dá uma alfinetada. Várias vezes a gente tem divergência, muitas divergências. E ele dá uma alfinetada aqui, apesar que foi no esporte, né? Mas serve para agora também. O Corinthians não jogou ontem, foi só Fortaleza. Não tô sabendo não o jogo não, Sérgio. Tá sabendo, não? Não tá tô bom. sabendo. Dando O sequência. meu time jogou no domingo. Né? Isso eu fiquei sabendo. Ficou sabendo. Porque né? você ganhou de 4-1. Olha só. Tá certo. Mas, olá, boa tarde. Não, já foi o sorteio, tá? Rosimeire Frank, já foi o sorteio da Feira da Luz. Os brindes, a gente faz uma alternância, né? Tem dia que a gente faz no final do jornal, tem dia que a gente faz no final do bate-bola. Hoje o sorteio foram feitos aí, porque são 17 ou 18 prêmios. Os prêmios aí saíram no final da edição do bate-bola. Boa tarde a todos. Psyu, um abraço. Alexandra de Souza. Tá mandando um abraço para você. Alexandra, ela quer lá a fonoaudióloga. Ela pede, ela fala aqui também. Então, tá? mas essa fonoaudióloga, deixa eu até explicar para a Alexandra isso aí, para todo mundo. Quando eu falei o negócio do surdo, a questão do surdo, tem aquelas crianças que nascem com problema de audição que precisa daquele implante coclear. Sabe aquele que fica assim, que a pessoa... Sim. O que acontece? Quando a criança nasce, toda criança nasce, ela começa gugu, dadá, tal, sabe? Pé, mão, vai aprendendo aquilo durante o primeiro ano de vida. Daí ela começa a falar com um ano que é aquela janela de aprendizado que é específico para aquilo do ser humano. Daí passou aquela idade e normalmente a mãe só vai perceber que a criança tem problema de audição por um ano, às vezes. Porque se não faz o teste da orelhinha, mães, façam o teste da orelhinha, que consegue ver precocemente isso. Então, quando a mãe não faz esse tipo de exame e vai descobrir um ano e meio, 2 anos, às vezes, depois. Daí a criança implanta o coclear aqui e passa a ouvir. Só que daí ela perdeu aquela janela de aprendizado e nunca mais ela vai conseguir falar exatamente como uma pessoa que não teve esse problema. E por isso precisa dessa fonoaudióloga especialista, inclusive que seria o caso da Alexandra, para atender essas crianças, porque além dela ver a questão da dificuldade de fala, ela trabalha também a mobilidade e ela é especialista nisso. E vai melhorar muito a vida dessa criança no futuro. Tá certo. Dando sequência aqui também na participação dos ouvintes, nosso amigo Elton, o grande Elton, ele manda um abraço para você, Psyu, e acaba complementando que você é uma ótima pessoa, tá? O nosso amigo Elton Ferreira, uma pessoa sensacional, conheci ele dia desses no Old Car, lá na Expo Pardo. Olha, é uma pessoa fantástica. O Elton é um que tem uma deficiência também, não é? Cara, não vi esse lado, mas é uma pessoa fantástica. Eu não sei, eu acho que não é o mesmo Elton, mas só que você levantou o Elton aí, nem é o mesmo Elton, mas ele tem uma deficiênciazinha no braço e ele usa um óculos muito, muito grosso também. Pode até ser. Aqui na foto ele está usando óculos realmente, mas um cara sensacional. Veio conversar comigo lá, sabe aqueles amigos que você acaba fazendo rapidamente no meio da... Né? Eu escuto a rádio, enfim, tal, uma pessoa fantástica. E ele caiu numa dessas depressões da calçada aí, quebrou o óculos. E daí, quem que paga, né? O prejuízo foi de... Quem paga? É boa pergunta. Quem paga? Foi um prejuízo de R$ 1.500. É igual eu logo que eu assumi a presidência do conselho, eu tirei foto de vários, acho que mais de 30 lugares daqui do centro. Psyu, é o mesmo Elton, sim, tá? Que você citou, tá bom? Então, a Ana Rosa, a mamãe dele, né? Tá ligada. A Ana Rosa é que eu não lembrava o sobrenome do Elton, por isso que eu estou falando. Elton Ferreira. Elton Ferreira, O Elton, eu sou amigo da mãe dele, do pai dele, a Ana Rosa, tudo. E ele caiu, ele quebrou esse óculos aí e a conta ficou para a mãe dele, para dona Ana Rosa. Né? E comigo aconteceu a mesma coisa, porque eu tirei fotografia de vários pontos aqui do centro e através do conselho eu mandei para a Secretaria da Pessoa com Deficiência, que mandou para a Secretaria de Fiscalização. Isso aí foi no começo do ano. Foi lá em março, eu acredito. E até agora? Até agora nem a notificação chegou para as pessoas. Então, quer dizer, anda a paz de tartaruga. Só que na hora de cobrar o imposto, vem a jato. Com certeza. Nosso amigo Marquinhos, de Caporanga, boa tarde, Dário, Marquinhos, Xará, o Sérgio e também ao Psyu. Uma bancada de peso aí, e tem história. O Psyu
também é uma enciclopédia na Câmara Municipal. O Sérgio nem falar o quê, né? Sabe tudo, né, da história de Santa Cruz. Conhece muito ali. Fica uma dica, o Psyu seria um bom comentarista político e sempre poderia estar aí, opinando, dando seus pitacos na política de Santa Cruz do Rio Pardo. Marquinhos está sugerindo. É uma boa ideia, eu gostei da ideia, mas é o seguinte, eu não tenho nem como me comparar ao Sérgio. O Sérgio é, de fato, o que ele sabe aqui lá de trás... O Sérgio, as pessoas... Nasceu em que ano? Ele fala de coisa de 1910. Então, deixa eu fazer fazer um comentário rápido aqui, Sérgio. Oi. Sobre que eu lembro quando o Sérgio tinha ainda aquele jornal de... O Furinho? O Furinho. E quando ele... O Neno... Você lembra do Neno que era gráfico? Lembro, lá, aquele, Gasparino. Era vizinho meu. E o Sérgio comprou toda a tipografia, aquela parte dele, para começar o jornal. E o Sérgio não vai lembrar disso, mas eu ajudei a carregar caixa ali. Olha só. Eu era criança, eu era vizinho de cima. Eu não comprei, aquilo foi arrendado do proprietário que tinha o jornal O Galo, que era o Cláudio Catalano. Não era menino ficou ainda. Arrendado pro Neno, né? Que era pro Neno, aí ficou parado as máquinas, né? Parou, não tinha mais utilidade, né? Não e até era um entrave aquilo para ele na casa dele, você foi lá e... Sim. Aí eu conversei com o Cláudio e o Cláudio autorizou. E você certeza que não sabe disso, que eu ajudei a carregar aquelas caixas. Olha só. Caixa pesada, porque era tudo chumbo. Né? Verdade. E eu era criança. Né? Você é quantos anos mais velho que eu? Eu tenho 57, deve ter 62 por aí. E aquilo foi, inclusive, quando foi para a garagem da casa do meu pai. Começou lá. E dá uma diferença, porque você com 20 anos, que seja 5 anos de diferença... O 15 ainda é criança, o cara com 20 já é adulto. Né? Eu tinha 17 na época. Então, 17, mas 17 anos você sempre foi mais como é que fala? Você já tinha O senhor já nasceu sabendo, sabia? Eu sabia, eu tinha um dom do jornalismo. Já nasceu? Você já tinha uma postura de adulto, né? Com 17 anos já tem muita gente. Com 3, 4 anos já fazia manchete de jornal, rapaz. E o Renan, a mesma coisa. Marcos. O Marquinhos. Verdade. Foi a... eu tô anotando que quantas vezes que você chama ele de Renan. Sabe o que é? Além da voz dele parecer com o do Renan, que eu ouvi ali também... Fisicamente ele parece um pouco, ele é mais alto. O Renan não usa óculos. E mais bonitão também. Olha, ele fez uma pergunta que eu pensei. O Marquinhos com 21 anos e começando nessa, ele também está à frente. Você pega a criançada aí com 21 anos, não sabe nada de política. Você imagina daqui 20 anos. Imagina ele com a idade do Sérgio aí. Você imagina o André Fleury, filho do Sérgio, daqui 20 anos. O André, eu lembro dele criança também andando de skate, é um puta no skatista. Um cara de... Até hoje acho que ele deve andar um pouco, né? Não perde, né? Mas eu acabava o jornal de sábado para domingo, cansado, com sono. E aí o André falava, vamos do campeonato lá em Santo Antônio da Platina, Jaú, Barra Bonita. E foi campeão. O André é boa pessoa, bom skatista e um jornalista de peso. Baita jornalista. Tem pra quem puxar, né? E na verdade, você quer saber um pouquinho das aventuras dele? Vai em Bauru lá na Nações Unidas. Grande, igual o doutor Luiz Zacura, né? Ele é médico formado e ia trabalhar de skate às vezes. Com certeza. Verdade. O nosso amigo Eduardo pergunta aqui. Boa tarde, Dário. Devido ao número de buracos na cidade, o carro acaba quebrando a suspensão. Passei por um buraco grande e acabei levando um prejuízo. E aí, o que fazer? Quem pagar? Ele faz a pergunta, né? É a mesma pergunta que eu fiz da calçada, né? Agora você imagina, Sérgio e Dário e Marquinhos, se você, um buraco na calçada, na rua, traz tanta indignação, por que a mesma indignação não traz com relação à calçada? Ou seja, o automóvel hoje ele tem mais importância do que o pedestre. Porque o pedestre só leva-se em consideração aquele que anda, aquele normal. Aquela pessoa que tem dificuldade de locomoção, seja por qualquer motivo, ela não tem essa mesma interesse do poder público quanto tem o carro. Tá certo. Pessoal no Facebook, eu vou encerrar a participação no WhatsApp. Pessoal no Facebook, boa tarde a todos. A Sandra Grossi Silva, boa tarde a você também, para toda a família. Tá legal, Sandra? O nosso amigo Alton Ferreira participou também no Facebook. Mandando um abraço pro Psyu, ótima pessoa. O Edio Souza, ele faz uma brincadeira. Esse bife foi caro, hein? Muito caro, muito caro. O Fernando Mira, boa tarde a todos. O engenheiro Ricardo Bellinati, assistindo também, acompanhando a programação. Ricardo é meu vizinho lá. Ele disse assim, ó, vizinho da sua mãe. termina mais
cedo, eu quero almoçar, eu quero sair, termino o jornal mais cedo. E daí nós estamos fazendo o contrário, terminando mais tarde, né, Ricardo? Um grande abraço. Do outro, né? Nós estamos acertando, hoje vai terminar mais cedo. Quem mais? O Demerval Alves Ferreira, a culpa é da Dilma, e fez um kkk. Deve ser algum tema que nós estamos falando aqui, né? Boa tarde a todos os ouvintes aí, participando pelo Facebook, pelo WhatsApp também, para você. Dia desses, uma ouvinte disse assim, olha, eu não participo no Facebook nem no WhatsApp, mas eu fico ouvindo o jornal todos os dias. Não estamos esquecendo, é que a gente fala o nome das pessoas que acabam interagindo aqui, mas você que não participa com a gente, mas nos dá a alegria e o prazer de ter a sintonia aí do 104,9, um grande abraço, um grande beijo também, obrigado pela sintonia. Só uma observação, Dário, o ouvinte aí que brincou com a Dilma, né? Demerval. Porque o Psyu teve um posicionamento contrário, né, ao governo da Dilma, mas tem uma fotografia com a Dilma. Com ele, Verdade. E outra coisa, deixa eu só aproveitar essa oportunidade aí para dizer o seguinte, que quantos aqui do município ou até da região tiveram a oportunidade de receber uma medalha das mãos da presidente da República. É verdade. Né? Verdade. Ou seja, eu fui o melhor das Américas. Você imagina se o Psyu não fosse político? Esse homem seria lembrado por todos hoje, né? Era títulos e mais títulos, né? Pode ter certeza disso. Atrapalhou muito no esporte. O Demerval Alves Ferreira é tio do Elton. Olha que legal, bacana. Tio do Elton, participando aqui. O Elton é meu amigo. Meu amigo também. Boa tarde a todos. Meu amigo Psyu, abraço em meu nome. Se foi seu Otávio, meu pai. É a Penha. Ah, é verdade. A Maria da Penha. Tá participando da Penha também, ela é uma pessoa sensacional. Ajuda tanta gente. Toda entrevista ela comenta, né? Sempre tá participando. Penha. Grande abraço. Então tá legal. Você tem a última pergunta, Marquinhos e Sérgio? Eu tenho uma pergunta. Tem a última pro Psyu. Você tem, Marquinhos? Não, pode ir, Dário. Olha, eu tenho certeza que a sua vai ser muito melhor que a minha. Ele deixa a responsabilidade também, né? Então, eu não queria, tá? Mas o meu já sei qual que é. Eu não queria, mas eu vou. O Marquinhos está incentivando e o Sérgio, obviamente, ele tem a mesma linha, né? Vamos lá. Psyu, em se tratando de apoio, nós sabemos que o vereador Juninho Souza, ele é totalmente oposição ao Diego Cingolani. Tem uma briga aí nos bastidores, uma briga declarada e tudo mais. Agora, se o vereador Juninho, de repente, ele assume aí, vem para o PP, você disse, eu estou montando partido, mas é ele que vai comandar praticamente, ele vindo para o PP. E nós sabemos que você tem um bom relacionamento com o Diego. Nós sabemos disso também. Tem, sim. Como que fica essa questão de apoio, né? Em quem apoiar? Diego ou Otacílio? Então, já que você é o presidente do partido, você vai apitar alguma coisa ou não? O Claudinho me fez uma pergunta parecida com essa. Que ele falou o seguinte, você brigou tanto com o Otacílio, você fez tanta... Na verdade, não era briga. A minha disputa com o Otacílio sempre foi política. Eu sempre respeitei o Otacílio como médico, como prefeito, mas as minhas colocações eram sempre pontuais. Tanto que foi falado uma vez, lembra, que as minhas denúncias sempre eram arquivadas. Isso sempre foi mentira, porque eu fazia denúncia, a denúncia era o procurador, o promotor ia lá, recomendava, o prefeito corrigia e arquivava. Então, quer dizer, não era arquivado do nada. Algumas sim, mas a maioria não. Então, daí foi feita essa pergunta. Como é que você vai sair coligado ao Otacílio se você teve tanta disputa com ele? Eu falei, o meu problema não é com o Otacílio e nem com o Diego. O meu apoio é pro Juninho, porque no primeiro mandato ninguém me deu apoio. Todos, inclusive a Maura, que poderia ter me dado apoio, não deu. Ela foi uma das que assinou a lei para que me tirasse da reunião das comissões. Murilo, Severo, todo mundo assinou essa lei. Foi por unanimidade, que votaram a lei para me tirar da reunião das comissões. Então, o único de todos, dos 2 mandatos, que me abriu a porta da Câmara foi o Juninho. Então, e eu tenho uma afinidade muito grande com o Juninho, tenho um respeito pelo Juninho, e acho que o Juninho, e eu acho que isso deve ser percepção de todo mundo, do tanto que ele melhorou do começo até agora. Do primeiro dia de mandato até agora, ele melhorou demais.
E, se Deus quiser, vai melhorar mais ainda. Sim, tomara. Eu só acho desnecessário algumas brigas que ele acaba, algum embate que ele tem com o prefeito Diego Singolani. Dos dois lados, tanto do prefeito para com ele, como ele para com o prefeito também. Acho brigas desnecessárias, tá? Em relação ao Demerval, ele disse na questão da Dilma aí, sobre as mulheres candidatar, tá? Sim. Porque ele disse a culpa é da Dilma, sobre as mulheres candidatarem. E o Edenir Bueno Fernandes, estou indo trabalhar ouvindo a 104. Um abraço. Abraço, bom trabalho aí. Então, não tem uma definição ainda. Então, porque eu preciso montar o diretório, preciso... Primeiro, isso aí só vai o apoio só vai se definir depois que fechar a janela de oportunidades lá. Porque o Juninho vindo para o partido é uma situação. O Juninho não vindo é outra, né? Então, aí é que nós vamos... Agora, o Juninho estando no partido... A possibilidade de fechar com o Otacílio é muito maior por causa dessas brigas que você mesmo citou aí, né? Sim, vai ter, de repente, algumas imposições. Olha, eu apoio o tal prefeito, tal, mas eu quero uma secretaria, alguma coisa nesse sentido ou não? Não, eu acho desnecessário isso. Mas deixa eu fazer um comentário que eu acho que é importante. A questão do Juninho estar no PP, porque todos os outros partidos que eu saiba vão ter ou algum candidato, ou algum ex-vereador, ou algum vereador. Provavelmente que tendo 13 vereadores, provavelmente em todos os partidos vai ter um candidato a vereador, que é o cabeça de chapa que a gente chama, né? E se a possibilidade do Juninho, que é a qual eu espero e acredito, às vezes acredito até mais que o Juninho, né, que ele vai estourar, da possibilidade dele puxar alguém, eu digo o seguinte, ele já conhece todo mundo que está aí. Aí ele puxa uma pessoa que depois lá vai ficar trocando soco com ele lá no plenário. Então, eu formando esse partido e a gente fazendo as reuniões constantes e instruindo o vereador que qual é de fato a função do vereador, não é defender prefeito, porque a função do vereador é um equilíbrio entre a prefeitura e a Câmara Municipal, ou seja, é um contrapeso, né? Agora, se ficar uma base do prefeito muito grande dentro da Câmara, não tem oposição, e a oposição é boa. Ela não é boa quando é muito, mas a oposição normalmente é boa porque contrabalança as possíveis imposições de prefeito, as possíveis saída de linha, entendeu? Essas coisas aí que eu acho que é importante. Agora, se o Juninho vir para cá, nós não vamos pôr nenhum vereador, e eu venho como ex-vereador, mas eu também não venho com força. Eu venho já de 2 derrotas. Então, Mas você sai também candidato ou não? A tendência é que sim, porque o que é uma explicação boa. Precisa de voto para o partido. Então, é uma explicação boa. Eu, 200 votos ali, 200 e poucos votos, eu devo ter. E eu sair pedindo voto para outro, normalmente eu não vou ter o mesmo voto que eu pedi para mim. Então, tipo, eu saindo ali, a única garantia que eu quero é que todos os... Vamos supor que, imaginando aqui, tendo até saindo o pé um pouco do chão ali, que a gente faça 3. Né? Existe a possibilidade, né, do PP fazer 3 cadeiras. Se a gente fizer 3 cadeiras, o importante é que esses 3 não briguem entre si. Não estou dizendo que seria a mesma linhagem de Juninho Souza, ou seja, se um tá bom, 3 seria melhor ainda. Sim, mas só que daí as desavenças entre os 3, se for Juninho Souza e mais 2, que seja dentro da sala ali, briga, faz o que quiser ali dentro, mas na hora de decidir ali, mesmo que tenha divergência na votação, tudo bem, mas que não vá para o embate, não vá para... Igual teve na última sessão ali, parou 5 minutos para acalmar os ânimos, entendeu? Psyu, mas 3 cadeiras não é muito otimismo, não? É um otimismo dentro da realidade. Porque vamos supor, vamos imaginar que o Juninho faça mais de 2.000 votos. Vamos imaginar isso, que é o que eu torço. Aí ele sozinho vai fazer uma pelo quociente. Daí, se o grupo todo fizer... ou mais um quociente, ou quase lá, se fizer mais um quociente, por exemplo, usando os votos que sobraram do Juninho, né? A gente consegue pôr 2 pelo quociente. E se tiver uma sobra boa, a gente consegue pôr mais um
na segunda rodada ali. Para ganhar um jogo, o time tem que ser bom. O Duzão disse dia desses aqui, do pessoal que está montando, e falou o nome daqueles que estão chegando para compor. Você pode citar o nome de alguns desses pré-candidatos? Então, eu não posso ainda, porque é o seguinte, eu tenho um grupo grande, na verdade mais do que os 9 que eu preciso, e esses 9, e está todo mundo pleiteando a vaga. Se eu falar que vai um ou que vai outro, não depende de mim, vai depender do diretório, que é o diretório que vai escolher, né? E eu tenho, inclusive, pessoas que eu sei que têm voto... Pessoas de expressão? De expressão, que têm voto, que eu quero trazer. Eu vou te dar um nome. Reinaldo está nesse time? Qual Reinaldo? Eu não posso falar o apelido, mas Reinaldo está nesse time? Não. Não, então tá bom. Então, ó, eu vou aproveitar aqui e convidar quem quiser sair candidato, mulheres, homens, qualquer um, é constitucional e faz parte da cidadania. Todo mundo tem direito. Eu tenho vergonha por causa se eu não ganhar. Não. A derrota, ela prova que você tem coragem. Você tem coragem. Você saiu, perdeu e saiu de cabeça. Eu acho que mais covarde é quem não entra. O Lula é presidente pela 3ª vez, depois de quantas derrotas? Né? O Manezinho foi prefeito de Santa Cruz, depois de quantas derrotas? O seu Zé de Paula... O Tacílio. Sim. Perdeu 2 vezes. Né? O seu Zé de Paula para vereador saiu 6 vezes. 6 vezes. O Adilson Simão também. Paulo Pinhata tem. Verdade. Agora, cuidado com essa avaliação, viu, Psyu? Porque vamos fazer 3 cadeiras. Porque na última eleição. Eu falei que é uma. Eu estou dizendo para outros partidos também. Não sobrava vaga. Porque um ia fazer 6, outro 7, outro 8. Né? E no fim, tem partido não elegeu nenhum. Com o pé no chão, Sérgio, eu acho que 2 vagas é bem possível. Sim, aí eu acredito, porque o Juninho Souza, por exemplo, se for pro partido, ele é um vereador reeleito. Sim. Eu acredito nisso. Né? Então, e daí com o time todo a gente pode fazer mais um. Então, eu acho que 2 está bem dentro da realidade. 3 é o que eu falei assim, é uma utopia, mas vamos falar assim, não é fora da realidade, porque são 13 cadeiras. Sim, eu concordo com o Sérgio. O Juninho Souza certamente indo para a reeleição aí, ele certamente será reeleito e vou mais além, dificilmente não será o mais votado, a não ser, de repente é o momento ali, faz uma lambança antes das eleições, né? Mas caminhar por aí da forma que vem caminhando, é claro, tem que acertar um pouquinho menos. Eu acho desnecessário, vou voltar a falar, acho desnecessária essa briga dele com o Diego, porque o Diego também, ele tem a opinião popular aí, que tá avaliando ele, né? É claro, você erra e acerta, ele errou, acertou e tem que aprender com os erros e continuar acertando. E essa briga dos dois, ninguém ganha nada. Posso falar qual foi, acho que vocês vão ter essa mesma percepção que eu tive. Qual foi o grande erro meu na última eleição de eu ter perdido? O Otacílio, ele foi muito bem avaliado. E eu tinha para mim, na minha estratégia de eleição, era o seguinte, eu estava tentando me candidatar, tentando me eleger com os votos de oposição ao Otacílio. Só que, naquela primeira que eu perdi lá, que o Mira era candidato, na segunda, na verdade, nem lembro, foi um erro de estratégia muito grande, porque o Mira tinha que vir candidato a vereador. Se ele viesse candidato a vereador, provavelmente ele ia ter mais votos, tinha chance de carregar um grupo, eu e mais um, quem sabe, se fosse, porque era outra também 2016, forma de... 2016, está falando, a reeleição do Otacílio. Exatamente, A Penha disse que vai entrar no partido que você está montando. Tá? Pode guardar uma vaguinha para ela lá. Fala para ela que eu vou lá pessoalmente levar uma ficha para ela. Com certeza. Quem mais? E não precisa nem sair candidata. Vindo apoiando já é uma grande coisa. Agora, se sair candidata, é melhor ainda. Tá. Quem mais mandou uma mensagem aqui para a gente terminar? A Márcia Gaspar. Eleições 2024 a todo vapor, tá? Isso daí já aconteceu. Sim, já aconteceu. Lá atrás. E não foi nós da imprensa, não, né? Não. Foi eles mesmos, né? Sim. O próprio candidato aí que já arrumou o vice, né? O vice. Tacílio, né? Bem... Aqui Santa Cruz bateu recorde, né, Sérgio? Termina a eleição. O Sérgio ganha a eleição. Eu sou candidato, eu volto. O Tacílio fez isso. Essa eleição... O Diego ganhou a eleição na posse do Diego. Na posse do Diego, ele discursou na Câmara Municipal dizendo que era candidato. Na posse, entendeu? Antes de anunciar, ele já falou. Mas na posse foi uma coisa oficial. Sim. Então já está pegando fogo lá atrás, né? Tá pegando mas fogo lá atrás. o Otacílio, na hora que anunciou o vice, já foi uma estratégia para quebrar o PL, né, também. Eu acredito, não sei. Psyu, a última colocação minha Deixa eu só responder a Márcia. Sim. Eu quero falar o seguinte, a Márcia faz um excelente trabalho, que é uma bandeira que eu tinha de cachorro, né? A Márcia hoje, ela tem uma atuação ali no ProBem que eu admiro demais. Ela sempre me atende. Quando
Porque ela sabe que essa questão do animal, ela está acima da política de Diego e de Otacílio, ela está acima de qualquer coisa. E é uma causa que é para o bem de todo mundo. Então eu quero aqui, de público aqui, dar parabéns para a Márcia e dizer que eu respeito o trabalho dela e admiro demais a pessoa dela. A Márcia tem... Você acha que a Márcia tem gratidão política? Então, a Márcia, na verdade, o trabalho dela nem devia entrar como política. Sim. Porque o trabalho dela é apolítico, é uma questão de animal e que ela faz eu concordo com você, faz realmente, sim, sabe realmente, e ela realmente põe a mão na massa, mas eu já falei para ela várias vezes isso, não deixa aí... A política intrometer. Porque ela defende uma bandeira realmente. Você vai na casa dela. Isso, ela mas ela faz muito bem, ela vive realmente. Mas tem pessoas que não é. E nem fala, eu defendo essa causa, eu tô ali. Tem muito político aí que nunca defendeu essa causa aí. Eu acho que quando é politicagem. Carona. Não, tá. Eu fiz uma pergunta pro senhor, é a última, tá? Até o Sérgio, não sei se ele estava ouvindo, fiz uma pergunta pro Juninho na questão da. Olha, eu preciso das assinaturas para uma CPI na Câmara em relação às tendas. Ele disse, eu tenho a minha, eu tenho do Paulo Pinhata e eu tenho do Mirtão. Eu preciso de mais 2. Daí eu fiz um teste com ele. Falei, já que você está precisando, faz um teste então. Hoje tem algumas pessoas, alguns vereadores, em especial vereadoras, que não decidiram ainda qual o caminho a seguir, certo? Se é Tacílio, se é Diego, enfim. Eu disse, então, você pode fazer um teste e tirar toda essa dúvida nossa. Por quê? Chega em 2 ou 3 vereadoras. A própria Rosiane, a própria Jussara e também a Mariana. Assina aqui. Vamos contra o atual prefeito Diego Singolani. Você pode tirar uma dúvida nossa. Por que eu estou fazendo essa colocação para você? Eu fiz um comentário sobre isso aí. Sim. Você acha que tem pessoas que não se definiram ainda? Temos ali 3, estou falando das 3 mulheres, tá? Rosiane, Jussara e também Mariana. Quem é quem, na sua opinião, politicamente? Apenas uma opinião. Jussara, para mim, está definido já. Ela é MDB é o Tacílio. Sim. Mariana? Mariana é MDB também, MDB é o Tacílio. Também já está decidido. E Rosiane? Rosiane, na verdade, ela é PSD, é isso? PSD, né? PSD. Só que, posso fazer um comentário aqui? Não é jocoso nem nada, mas assim, eu acho que a Rosiane, ela tomou um tombo. Eu acho que ela vai perder muita votação porque ela foi retirada do local onde ela teve voto, que foi no negócio da piscina, na hidroginástica, na coisa. Foi o que elegeu ela. Ela tinha muitos alunos, muita coisa. Daí, o que aconteceu? Ela saiu de um grupo muito grande de alunas e foi para um grupo pequenininho, não sei se é de obeso, o que é, que é um grupo pequeno e que também não tem muita representatividade, não tem mais aquela... Mas ela tem como vereadora, né? Então, como vereadora sim, mas eu falo... Perde de um lado, ganha do outro. Então, mas o trabalho de vereadora, o que eu vejo ali, nunca vi um projeto de expressão. Eu vejo projeto de semana não sei o quê, dia não sei o quê, mas um projeto mesmo de relevância, de que eu nunca vi. É que a gente sabe, né, Psyu, que vereador às vezes não fica lá restrito ao plenário, né? Não, mas eu acompanho tudo, né, Sérgio? Eu acompanho eu digo assim, o vereador pode receber um pedido da população, né? Vai lá ver esse é um dos trabalhos, né? E levar o prefeito sem passar pela Câmara. O Mirtão fez muito isso. Mirtão, né? Então. Agora, a questão também aí, eu fazer uma colocação rapidinha que é muito importante. Por exemplo, Renan... Marquinhos. Agora foi de proposta. Saiu bem. Por exemplo, tem um buraco na frente da sua casa. Você vai pedir para o vereador que você votou para ele resolver aquele problema. Certo? Daí, o vereador, ele não tem a possibilidade de resolver esse problema, mesmo que ele quiser pagar do bolso dele, ele não pode. Ir lá, comprar o asfalto, ele não pode fazer isso, porque isso aí Daí ele vai pedir para o prefeito. O prefeito chega assim, beleza, eu vou te atender. Para o vereador. Eu vou atender você, você atende o teu munícipe. Tá aqui, amanhã tá lá. Chega amanhã, você liga pro teu vereador, já tá arrumado, beleza, aqui tá, tranquilo. Daí, 1, 2, 3 meses depois, vem lá um aumento de imposto, um projeto de aumento de imposto de 25%, igual foi aquela vez que eu estava suspenso, lembra? O Tacílio, verdade. Daí botou lá 25%. Aí o prefeito chega e fala assim pro teu vereador, fala, vem cá, lembra aquele buraco lá que eu te dei? Vota aqui a favor para nós. Ou seja, você está pagando 25% a mais por ir no lugar errado. Porque
na verdade, o local certo para você ir é lá na secretaria. Né? Ou então, o vereador não ir pedir para o prefeito, o vereador fazer uma indicação, né? Ou usar outras formas também de política que tem, né? De pressão, e que é o tal do vídeo, né? Falei, tá aqui o vídeo, tal, mostrar sem pedir benção para o prefeito, porque essa benção vai custar caro depois. Tá certo. Osmar Pinheiro, grande abraço também, tá ligado. Psyu, para terminar a mensagem final e a música do dia, o convidado aqui termina o programa com música, qual é? Em primeiro lugar, eu queria agradecer demais a oportunidade. A casa é sua. A minha intenção era falar, eu acho que a gente até falou muito do assunto do direito de resposta, eu queria falar menos e falar mais de outras coisas, né? Foi muito, e dizer aqui para todo mundo que eu acho que é a primeira vez, né, Sérgio, que você me entrevista assim de rádio, sim, é verdade. Eu entrevistei muitas vezes o Psyu, entrevista nossa foi muita. Inclusive, divergência que a gente teve, briga que a gente teve. Mas eu quero falar aqui, olhando para você, que eu te respeito demais, entendeu? Sempre é verdadeiro. Eu penso, isso eu estou falando de coração mesmo, que da mesma forma que precisa de um vereador de oposição, ou mais, ou até um equilíbrio na Câmara, precisa também de um jornalismo independente. Como a 104 é também, e como o Sérgio é. O Sérgio, eu falo para você, eu acompanhei isso num tempo. Ele pode ser amigo do cara ali. Caiu uma matéria e ele vai para cima, independente da amizade ou não. Sim. Então, isso é que eu respeito e tiro o chapéu aqui e estou tendo a oportunidade de falar, não em quatro paredes ali, mas falar aqui para todo mundo ver. É uma coisa importante, né? E pedir ao vivo também aqui para você passar aquela matéria para mim do 2016 lá, que eu ia continuar na Câmara. Eu procurei e não achei, Sérgio. Vamos lá, eu passo. Tá certo. Psyu, mais uma vez obrigado, tá? Depois você manda o nome da música pra gente, já tem aí ou não? Tem? Tenho. Vou fazer uma homenagem ao Duzão. Ao Duzão, vai pedir um rock então. Também para alfinetar, hein? Quer ver? Então, não é. É para soltar uma bandeira branca aqui. Eu sei que o Duzão gosta muito do Rush, que ele tá sempre com uma camiseta. Eu gosto muito também. Então, Fly by Night. Fly by Night. Que legal, bacana. É em homenagem ao Duzão. Tá vendo como eu não sou esse bicho de coisa? Até pro vereador que não quis ler a minha biografia, eu tô homenageando ele aqui. E hoje você tem compromisso à tarde na Câmara de Vereadores, vai com a câmera ligada lá, conversar com o Niltinho, tá legal? Depois você mostra pra gente também. Vamos fazer viralizar esse vídeo na internet como for. Todo mundo ganha, né? Com certeza. Parabéns ao Sérgio pelo pensamento.